Ansiedade. Como parar de sofrer por antecipação. Introdução. Imagine que sua mente é como um rádio antigo, daqueles que precisam ser sintonizados manualmente. Você gira o botão, buscando uma estação clara, mas sempre há chiados, interferências e ruídos de fundo. A ansiedade é esse ruído constante. Um zumbido que não desliga, uma frequência que insiste em distorcer sua percepção da realidade. O problema é que, diferentemente do rádio, a mente ansiosa não tem um botão de desligar. Você não escolhe quando a interferência começa. Ela simplesmente surge, no meio da noite, em uma reunião importante, ao tentar dormir, ou até em momentos que deveriam ser felizes. A ansiedade antecipa desastres, sobrepõe preocupações e mantém você em um estado de alerta permanente. Se você já se pegou revivendo uma conversa antiga e imaginando o que poderia ter dito diferente, prevendo cenários catastróficos para algo que ainda nem aconteceu, ou sentindo seu coração acelerar sem motivo aparente, então você sabe exatamente como é viver com esse ruído mental. Este livro não é sobre eliminar a ansiedade, porque, sejamos sinceros, isso não existe. A ansiedade faz parte da experiência humana e, em doses equilibradas, ela até tem uma função importante: nos manter seguros e atentos. O problema acontece quando ela se torna excessiva e paralisante, quando transforma cada escolha em um dilema e cada dia em um teste de sobrevivência. Aqui você não encontrará promessas vazias ou soluções milagrosas. O que você vai encontrar são respostas reais para entender sua mente, estratégias práticas para lidar com seus gatilhos e um caminho para reaprender a viver sem ser refém da antecipação do pior. A jornada que você está prestes a iniciar tem três grandes propósitos. 1. Compreender a ansiedade de forma clara e sem clichês, para que você pare de se sentir à mercê de algo que não entende. 2. Aprender a diferenciar medos reais de medos imaginários, para que sua mente deixe de ser um campo de batalha. 3. Adquirir ferramentas práticas para transformar a ansiedade de inimiga em aliada, permitindo que você recupere o controle da sua vida. Cada capítulo trarei reflexões e exercícios que vão ajudá-lo a sintonizar sua mente em uma frequência mais equilibrada. Você não vai eliminar a ansiedade da sua vida, mas aprenderá a conviver com ela sem que ela tome o controle. Se este audiolivro cumprir seu propósito, no final você será capaz de olhar para sua ansiedade com mais clareza e menos medo. Porque o problema nunca foi a ansiedade em si, mas sim a forma como aprendemos a reagir a ela. E agora, está pronto para mudar essa relação? Então, vamos começar. Parte 1. Compreendendo a ansiedade. Capítulo 1. O que é a ansiedade? E por que ela nos domina? Imagine que você está em uma floresta densa, sozinho, no meio da noite. O vento faz as árvores rangerem, os galhos estalam sob seus pés, e a escuridão esconde o que pode estar ao seu redor. Seu coração acelera, sua respiração fica curta, e todos os seus sentidos se aguçam. Seu corpo inteiro está preparado para correr ou lutar, mesmo que você ainda não tenha visto nenhum perigo real. Agora pense nisso. Você está na floresta, mas será que o perigo está lá? Ou ele está apenas dentro da sua mente? A ansiedade funciona assim. Ela não precisa de um perigo real para ativar os alarmes. Basta a possibilidade de algo dar errado, um pensamento sobre o futuro ou até uma lembrança do passado para que seu corpo reaja como se estivesse diante de uma ameaça concreta. A ansiedade é uma resposta natural. Ao contrário do que muitos pensam, a ansiedade não é um defeito. Ela é um mecanismo de sobrevivência. Desde os tempos primitivos, ela ajudou nossos ancestrais a escaparem de predadores e a tomarem decisões que garantissem sua segurança. Se um som no mato poderia ser um leão, o melhor era se preparar para correr. O problema é que, hoje, não vivemos mais na savana africana, cercados por predadores. Mas o nosso cérebro continua funcionando como se estivéssemos. Ele interpreta provas, reuniões, mensagens não respondidas, contas a pagar e até mesmo interações sociais como ameaças à sobrevivência. É por isso que um simples atraso no trânsito pode fazer seu coração disparar, que um e-mail inesperado do chefe pode deixá-lo tenso e que uma decisão aparentemente simples pode parecer impossível de tomar. Seu cérebro está programado para priorizar o medo e a preocupação, mesmo quando o perigo não é real. Por que parece que a ansiedade está sempre no controle? Se a ansiedade é natural, por que ela se tornou um problema? A resposta está no excesso.
Assim como a febre é um sinal de que o corpo está combatendo uma infecção, a ansiedade em excesso indica que algo dentro de você está em desequilíbrio. Aqui estão três fatores que explicam por que a ansiedade domina tantas pessoas. 1. Nosso cérebro prioriza o negativo. O ser humano tem um viés natural para focar no que pode dar errado. Isso é um instinto de autopreservação, mas na vida moderna ele se torna um fardo. O medo de falhar, de decepcionar, de não ser suficiente. Tudo isso é um reflexo desse mecanismo. 2. Vivemos em um mundo acelerado. Nossos ancestrais tinham momentos de descanso após enfrentarem perigos. Hoje, o perigo nunca acaba. A notificação que chega no celular, a pressão no trabalho, a comparação constante nas redes sociais, tudo isso alimenta uma ansiedade contínua. 3. A ilusão do controle. Queremos ter certeza de tudo, que não seremos rejeitados, que faremos a escolha certa, que nada de ruim acontecerá. Mas a vida é imprevisível. A tentativa de controlar o incontrolável só gera mais ansiedade. Então, como lidar com isso? A primeira chave para lidar com a ansiedade é reconhecer que ela não é sua inimiga. O objetivo não é eliminá-la, mas aprender a interpretar seus sinais e responder de forma mais equilibrada. Nos próximos capítulos, você vai entender como esse ciclo se forma, como interrompê-lo e, principalmente, como fazer as pazes com sua mente ansiosa para que ela pare de ser um obstáculo e se torne uma ferramenta para o seu crescimento. Porque, no final das contas, a ansiedade só domina sua vida quando você não entende o que ela está tentando dizer. Capítulo 2. O futuro ainda nem chegou, mas sua mente já está lá. Feche os olhos por um momento e tente imaginar uma ponte. Uma ponte longa, estendendo-se sobre um vale profundo. Você está parado em um dos extremos, e do outro lado está o seu futuro. Agora imagine que essa ponte ainda não foi construída por completo. Algumas partes estão firmes, mas outras ainda são apenas lacunas no vazio. Você pode ver o outro lado, mas não pode atravessar, porque a ponte ainda não existe. A ansiedade faz com que sua mente tente atravessar essa ponte antes do tempo. Ela tenta prever cada detalhe do caminho, imaginar todos os possíveis desastres e encontrar uma forma de se proteger de algo que ainda nem aconteceu. O problema é que, quanto mais você tenta antecipar o futuro, mais instável essa ponte se torna, e você acaba paralisado no medo do que pode dar errado. A ansiedade vive no futuro. Diferente da tristeza, que geralmente está ligada ao passado, a ansiedade está sempre projetada para a frente. Ela nos coloca em cenários que ainda não aconteceram e, na maioria das vezes, nunca acontecerão. Veja se alguma dessas situações lhe parece familiar. Você está indo para uma reunião e já começa a imaginar tudo que pode dar errado. Antes de responder uma mensagem, você ensaia mentalmente todas as possíveis reações da outra pessoa. No domingo à noite, sua mente já está preocupada com a semana que ainda nem começou. Você se pega criando problemas que ainda não existem, apenas para tentar se preparar para eles. Isso acontece porque o cérebro ansioso odeia a incerteza. Ele busca previsibilidade, segurança e controle. E como não pode controlar o futuro, ele tenta compensar isso criando simulações mentais para se proteger. Mas aqui está a verdade. Nenhuma quantidade de preocupação pode mudar o futuro. A ansiedade não é intuição. Muitas vezes confundimos ansiedade com intuição. Achamos que, por estarmos preocupados com algo, isso significa que realmente há um risco. Mas a verdade é que a ansiedade não é um pressentimento confiável. Ela é um reflexo do nosso medo. Se você sempre imagina que algo ruim vai acontecer, isso não significa que você tem um dom de prever o futuro. Significa apenas que sua mente está treinada para focar no pior cenário. A intuição é uma percepção rápida baseada em experiências e conhecimento. A ansiedade, por outro lado, é um alarme disparado por um perigo que pode nem existir. O que fazer quando sua mente está no futuro? Se você sente que sua mente está sempre à frente do tempo, tentando antecipar problemas e controlar o que ainda não aconteceu, experimente estas três estratégias. 1. Traga-se de volta para o presente. Sempre que perceber que sua mente está viajando para cenários futuros catastróficos, pergunte-se: o que está realmente acontecendo agora? Olhe ao seu redor, respire fundo e concentre-se no momento presente. Segundo, duvide dos seus pensamentos ansiosos. Pensamentos ansiosos geralmente parecem verdades absolutas, mas são apenas suposições. Questione-se: tenho alguma prova real de que isso vai acontecer? Ou estou apenas imaginando? 3. Aceite a incerteza.
O futuro é incerto, sempre será. Em vez de lutar contra isso, aprenda a aceitar que nem tudo precisa ser controlado. A vida acontece no agora, não no futuro que você teme. Nos próximos capítulos, você vai aprender a quebrar o ciclo da preocupação e treinar sua mente para sair do modo de alerta constante. Porque a vida não acontece no futuro. Ela acontece aqui, neste exato momento. Capítulo 3. O ciclo vicioso da ansiedade. Quanto mais você foge, mais preso fica. Imagine que você está nadando no mar e de repente sente algo tocar seu pé. Seu coração dispara. Sua mente grita: "É um tubarão!" Sem pensar duas vezes, você começa a nadar freneticamente para a praia. Mas no desespero, seus movimentos ficam descoordenados. E em vez de avançar, você sente que está afundando. Quanto mais luta contra a água, mais difícil fica se manter na superfície. A ansiedade funciona da mesma forma. O medo gera reações impulsivas e essas reações acabam nos afundando ainda mais. Quanto mais tentamos fugir da ansiedade, mais presos ficamos nela. O ciclo da ansiedade. Como ele se forma? A ansiedade não aparece do nada. Ela segue um padrão repetitivo que se retroalimenta. Esse ciclo pode ser resumido em 4 etapas. 1. O gatilho. Algo ativa sua ansiedade. Pode ser uma mensagem que você ainda não respondeu, um compromisso importante chegando ou até uma lembrança incômoda. Segundo, o pensamento catastrófico. Sua mente começa a criar cenários negativos. E se eu falhar? E se me julgarem? E se algo der errado? Esse pensamento dispara o alarme no seu cérebro. 3. A reação física e emocional. Seu corpo reage ao pensamento como se a ameaça fosse real. O coração acelera. Os músculos ficam tensos. A respiração encurta. Você sente um desconforto tão grande que precisa fazer algo para aliviar. 4. O comportamento de evitação ou controle. Para tentar diminuir a ansiedade, você evita a situação, adiando tarefas, cancelando compromissos, se distraindo com o celular, ou tenta controlar obsessivamente o que está te preocupando. Isso pode trazer um alívio momentâneo, mas reforça o ciclo. Na próxima vez que um gatilho surgir, sua mente acreditará que o perigo era real e que a única saída é fugir novamente. Quanto mais você foge, mais forte a ansiedade fica. A evitação e o controle parecem boas soluções no curto prazo, mas são exatamente o que mantém a ansiedade viva. Veja alguns exemplos. Evitar conversas difíceis para não sentir desconforto emocional pode parecer um alívio, mas faz com que o medo de confrontos cresça ainda mais. Adiar tarefas importantes, porque a pressão causa ansiedade, só torna a procrastinação um padrão recorrente. Checar o celular constantemente para ver se há alguma resposta que alivie sua preocupação pode criar uma dependência emocional por validação externa. Toda vez que fugimos da ansiedade, estamos ensinando ao nosso cérebro que aquela ameaça era real e que evitar foi a melhor escolha. Isso só reforça o medo e faz com que ele cresça mais e mais. Como quebrar esse ciclo? Se a fuga alimenta a ansiedade, então o caminho para controlá-la não é correr, mas encará-la de frente. Aqui estão 3 passos para começar a mudar esse padrão. 1. Observe o gatilho sem julgamento. Da próxima vez que sentir ansiedade, tente identificar o que a ativou. O que aconteceu antes de eu começar a me sentir assim? Apenas perceber o gatilho já reduz parte do poder dele sobre você. Segunda, questione seus pensamentos. Quando um pensamento catastrófico surgir, pergunte-se: isso é um fato ou apenas uma suposição? Muitas vezes a ansiedade faz parecer que o pior cenário é inevitável. Mas, na maioria dos casos, ele nem chega a acontecer. 3. Pare de evitar e experimente a exposição gradual. Se algo te causa ansiedade, em vez de evitar completamente, tente se expor a isso de forma controlada e progressiva. Se tem medo de falar em público, comece gravando um áudio para um amigo. Se evita conversas difíceis, tente expressar sua opinião em pequenos momentos. Cada pequena exposição fortalece sua confiança e enfraquece o ciclo da ansiedade. Você não precisa lutar contra a ansiedade, apenas parar de alimentá-la. A ansiedade não desaparece de um dia para o outro, mas quando você para de fugir dela e aprende a enfrentá-la aos poucos, algo surpreendente acontece. Ela perde a força. Nos próximos capítulos, você vai aprender estratégias para treinar sua mente a sair do piloto automático da ansiedade e assumir o controle da sua vida novamente. Porque você não precisa mais nadar contra a correnteza. Pode aprender a flutuar.
Capítulo 4. O mito do controle. Quando tentar prever, tudo te deixa ainda mais perdido. Imagine que você está segurando um punhado de areia entre os dedos. Se mantiver a mão relaxada, a areia ficará ali, firme. Mas na tentativa de segurá-la com força, apertando cada grão para não perder nada, a areia começa a escapar por entre seus dedos. Quanto mais você tenta controlar, mais perde. A ansiedade nasce da necessidade de controle. Se preocupar excessivamente, analisar todos os detalhes, antecipar cenários, tudo parece uma tentativa de garantir segurança. Mas a ironia é que quanto mais você tenta controlar a vida, mais descontrolado se sente. A ilusão do controle absoluto. O cérebro humano não lida bem com incertezas. Ele busca previsibilidade e lógica, tentando transformar o caos da vida em algo estruturado e compreensível. É por isso que ficamos ansiosos quando algo foge do nosso planejamento. Mas aqui está a verdade. O controle absoluto não existe. Veja se já passou por algo assim. Você planejou todos os detalhes de um evento e no dia, algo inesperado aconteceu. Você ensaiou mentalmente todas as possibilidades de uma conversa, mas na hora tudo saiu diferente. Você se preocupou por dias com um problema, e quando ele finalmente chegou, não foi nada como imaginou. A vida é imprevisível. Nenhum planejamento pode eliminar todas as incertezas. E quando você se apega à ideia de que só estará bem se tudo sair conforme o esperado, está criando uma armadilha mental que gera ainda mais ansiedade. Quando o desejo de controle atrapalha mais do que ajuda. Nem todo controle é ruim. Ter disciplina, planejar o futuro e se organizar são coisas essenciais. O problema surge quando o controle se torna uma obsessão e a incerteza vira um gatilho para o pânico. Isso pode se manifestar de várias formas. Perfeccionismo excessivo, onde nada nunca está bom o suficiente. Necessidade de validação, em que sua paz depende da opinião dos outros. Superanálise de situações, gastando horas tentando prever cada detalhe de algo simples. Dificuldade em delegar tarefas, porque ninguém faz tão bem quanto você. Se você sente que precisa prever e controlar tudo para se sentir seguro, o problema não está no mundo ao seu redor, está na forma como sua mente reage ao desconhecido. Liberdade. Não é ter controle sobre tudo, é saber viver sem ele. Se o desejo de controle alimenta a ansiedade, então o antídoto é aprender a soltar. Mas como fazer isso sem se sentir vulnerável? Aqui estão 3 estratégias para começar. 1. Pratique o "e se" positivo. A mente ansiosa adora criar cenários negativos. E se der errado? E se eu falhar? Desafie esse padrão pensando: e se der certo? E se eu for capaz de lidar com isso? Isso não significa ignorar riscos, mas treinar seu cérebro a considerar possibilidades mais equilibradas. 2. Abrace a incerteza como parte da vida. Se há algo que a ansiedade odeia, é a frase: "Eu não sei o que vai acontecer." Mas esse é o ponto. Ninguém sabe. O que hoje parece um problema gigante pode ser irrelevante daqui a um ano. O que hoje parece um medo enorme pode se tornar uma história engraçada no futuro. Aceitar a incerteza é abrir espaço para o inesperado. E o inesperado nem sempre é ruim. 3. Foque no que está ao seu alcance. Pergunte-se: isso que me preocupa está sob meu controle? Se sim, tome uma atitude. Se não, aceite que sua preocupação não mudará o resultado. A vida sempre terá variáveis que você não pode controlar, mas você sempre pode controlar como reage a elas. A vida é como uma corda bamba. Quanto mais rígido você fica, mais fácil é cair. Tentar controlar tudo é um peso imenso para carregar. Mas você não precisa segurar na areia com tanta força. Pode apenas deixar que ela descanse na sua mão. Nos próximos capítulos, vamos explorar como substituir o controle pelo equilíbrio, para que sua vida se torne mais leve, sem que você precise prever cada passo antes de caminhar. Porque o segredo não é segurar firme, é aprender a confiar no seu próprio caminho. Capítulo 5. O ciclo da ansiedade. Quando o medo do futuro te prende no presente. Imagine um hamster correndo em uma roda. Ele se esforça, acelera, mas não sai do lugar. A ansiedade funciona da mesma forma. Sua mente gira sem parar, tentando resolver problemas que nem aconteceram, enquanto você fica preso no mesmo ponto, sem conseguir avançar. O ciclo da ansiedade é um padrão que se repete. Pensamentos acelerados, emoções intensas, reações impulsivas e mais preocupação. Quanto mais você tenta escapar, mais preso fica.
Mas, para quebrar esse ciclo, primeiro é preciso entender como ele funciona. O que dispara sua ansiedade? Toda ansiedade começa com um gatilho, um pensamento, uma lembrança, uma situação inesperada. Pode ser algo pequeno, como uma mensagem não respondida, ou algo maior, como uma reunião importante no trabalho. O problema não é o gatilho em si, mas a história que sua mente começa a contar a partir dele. Veja um exemplo comum. Gatilho. Seu chefe te chama para uma conversa no final do expediente. Pensamento. O que eu fiz de errado? Vou ser demitido? Emoção. Medo, insegurança, inquietação. Reação. Você passa o dia todo tenso, criando 1000 cenários na cabeça, com dificuldade de se concentrar. O mais curioso, na maioria das vezes o que imaginamos nunca acontece. Talvez o chefe só queira te passar um novo projeto, mas a ansiedade nos convence de que o pior está a caminho. E aí o ciclo se repete. O ciclo da ansiedade em 4 etapas. 1. Gatilho. Algo ativa sua preocupação. Uma mensagem, um atraso, um compromisso. 2. Pensamento distorcido. Você imagina o pior cenário possível. 3. Resposta emocional. Seu corpo reage como se o perigo fosse real. Coração acelerado, tensão, inquietação. 4. Comportamento ansioso. Você age com base no medo. Evita a situação, busca controle excessivo ou entra em pânico. E adivinhe, quanto mais você reage assim, mais reforça esse padrão no cérebro. Por que você não consegue parar de pensar? O cérebro ansioso quer te proteger, mas faz isso da pior maneira, te deixando em alerta o tempo todo. Ele acredita que se você pensar bastante sobre um problema, vai encontrar uma solução e evitar o sofrimento. Mas isso só te deixa mais sobrecarregado. Aqui estão algumas armadilhas mentais comuns. Superanálise. Você revê a mesma situação várias vezes, tentando encontrar respostas que não existem. Catastrofização. Qualquer pequeno problema se transforma em um desastre iminente. Crença de que preocupar-se previne o pior. Você acha que, se parar de se preocupar, algo ruim vai acontecer. O problema é que pensar demais não resolve nada, só rouba sua energia e te mantém preso no ciclo da ansiedade. Como sair do ciclo e recuperar o controle? Se você se identificou com esse padrão, saiba que existe uma saída. Aqui estão 3 estratégias que podem te ajudar. 1. Desafie seus pensamentos. Pergunte-se: isso é um fato ou uma suposição? Muitas vezes, sofremos por coisas que nem aconteceram. Quando perceber que está criando um cenário negativo, pare e analise. Você tem provas concretas disso ou é só um medo exagerado? 2. Traga sua mente para o presente. A ansiedade te prende no futuro. Para sair disso, volte para o agora. Experimente. Prestar atenção na sua respiração. Observar os sons ao redor. Sentir a textura de algo que está segurando. Pequenos gestos assim ajudam seu cérebro a perceber que o momento presente é seguro. 3. Ação em vez de preocupação. Se algo te preocupa, pergunte-se: o que posso fazer agora? Se há algo que você pode resolver, resolva. Se não há nada a fazer, aceite. Gastar energia mental com algo que não está sob seu controle só aumenta sua ansiedade. Você não precisa fugir dos seus pensamentos, apenas mudar seu relacionamento com eles. O ciclo da ansiedade não se quebra com força, mas com consciência. Quanto mais você aprende a questionar seus pensamentos e focar no presente, mais livre se torna. Nos próximos capítulos, vamos explorar técnicas para lidar com a ansiedade sem precisar lutar contra ela, mas aprendendo a transformá-la em algo que joga a seu favor. Porque a verdadeira saída não é tentar controlar a roda, mas aprender a sair dela. Capítulo 6, quando o corpo fala. Os sinais físicos da ansiedade. Você já tentou segurar uma panela quente sem perceber? No começo pode parecer suportável, mas em segundos o calor se torna insuportável, e sua reação instintiva é largá-la imediatamente. A ansiedade funciona assim. Ela começa com sinais sutis, mas, se ignorada, toma conta do seu corpo e da sua mente. Muitas pessoas acreditam que a ansiedade é apenas um estado mental, mas ela se manifesta no corpo o tempo todo. Taquicardia, falta de ar, dor de estômago, tensão muscular, sintomas que às vezes confundimos com algo físico, quando na verdade são o reflexo direto da mente em desequilíbrio. O corpo não mente. Como a ansiedade se manifesta? Se você já sentiu seu coração disparar sem motivo aparente, teve um nó na garganta antes de uma conversa difícil
ou experimentou um cansaço inexplicável, mesmo sem esforço físico, pode estar lidando com os efeitos físicos da ansiedade. Aqui estão alguns dos sinais mais comuns. Coração acelerado e respiração curta. Seu corpo entra em modo de alerta, como se estivesse se preparando para um perigo iminente. Tensão muscular. Os ombros ficam rígidos, a mandíbula trava, e dores de cabeça aparecem sem motivo claro. Problemas gastrointestinais. O intestino é chamado de segundo cérebro, porque reage diretamente ao estresse. Náusea, diarreia, azia ou dor no estômago são sintomas comuns. Fadiga constante. A mente ansiosa nunca descansa, e isso consome sua energia ao longo do dia. Sensação de irrealidade. Despersonalização. Você se sente desconectado de si mesmo, como se estivesse assistindo à própria vida de fora. Esses sintomas não surgem do nada. Eles são a forma do seu corpo tentar te dizer algo. O problema é que, em vez de ouvirmos, muitas vezes tentamos silenciá-los, tentando consertar o que não está quebrado. A ansiedade gera um paradoxo cruel. Quanto mais você se preocupa com os sintomas, mais eles aumentam. Se você sente palpitações, começa a pensar que pode ter um problema no coração. Se sua respiração está curta, imagina que pode estar sufocando. Esse medo retroalimenta os sintomas, criando um ciclo sem fim. É por isso que muitas pessoas ansiosas fazem dezenas de exames médicos e não encontram nada. O problema não está no corpo, está na forma como a mente o interpreta. Como quebrar o ciclo dos sintomas físicos da ansiedade? 1. Pare de lutar contra os sintomas. Se você tentar suprimir a ansiedade, ela se intensifica. Em vez disso, tente observá-la sem julgamento. Diga a si mesmo: meu corpo está reagindo ao estresse. Isso é desconfortável, mas passageiro. 2. Use a respiração a seu favor. Uma respiração rápida e superficial reforça o estado de alerta. Para interromper isso, experimente. Inspirar profundamente pelo nariz por 4 segundos. Segurar o ar por 2 segundos. Expirar lentamente pela boca por 6 segundos. Faça isso por alguns minutos e perceba como seu corpo começa a relaxar. 3. Movimente-se para liberar a tensão. Seu corpo está preparado para fugir ou lutar, mas como o perigo é imaginário, essa energia fica presa. Caminhar, alongar-se ou praticar atividades físicas ajudam a dissipar essa carga acumulada. 4. Dê um nome ao que está sentindo. Em vez de dizer estou mal, tente identificar o que está acontecendo. Sinto um aperto no peito e meu coração acelerou. O que pode ter causado isso? Dar nome ao que sente ajuda a diminuir o medo da reação do próprio corpo. 5. Cuide do seu sono e da sua alimentação. Um corpo descansado lida melhor com a ansiedade. Evite cafeína em excesso, alimente-se de forma equilibrada e tente estabelecer uma rotina de sono regular. Pequenos ajustes no estilo de vida fazem grande diferença. Seu corpo é seu aliado, não seu inimigo. A ansiedade pode parecer um adversário implacável, mas na verdade, ela é um sistema de alerta que ficou sensível demais. Seu corpo não quer te prejudicar. Ele está apenas reagindo a um excesso de preocupações. Quando você aprende a ouvir seus sinais sem pânico, algo incrível acontece. Os sintomas começam a perder a força. Nos próximos capítulos, vamos aprofundar como mudar sua relação com a ansiedade, para que ela deixe de ser uma prisão e passe a ser apenas um visitante ocasional, que chega, mas não fica para sempre. Capítulo 7. O ciclo vicioso da ansiedade. Por que parece que ela nunca vai embora? Imagine um labirinto sem saída. Você entra achando que vai encontrar o caminho de volta, mas quanto mais anda, mais perdido fica. A ansiedade funciona assim. Você sente um medo, tenta fugir dele, mas acaba reforçando o próprio medo, ficando preso em um ciclo que parece interminável. Muitas pessoas que sofrem de ansiedade sentem que estão sempre no mesmo lugar. Elas tentam diferentes estratégias. Evitam situações desconfortáveis, buscam distrações, fazem de tudo para não pensar nisso, mas nada parece funcionar. Por quê? Porque, sem perceber, estão alimentando a própria ansiedade. Como o ciclo da ansiedade funciona? O ciclo da ansiedade tem 3 etapas principais. 1. O gatilho. Algo desperta sua ansiedade. Pode ser uma lembrança, um pensamento, uma sensação no corpo ou um evento externo. Às vezes, nem sabemos exatamente o que foi. Segundo, a reação automática. Seu cérebro entra em modo de alerta. O coração acelera, a respiração fica curta. Você sente um desconforto no peito. O medo de que algo ruim aconteça cresce. 3.
A evitação. Para aliviar o desconforto, você evita a situação ou tenta se distrair a qualquer custo. Pode ser checando o celular compulsivamente, evitando compromissos ou buscando segurança em alguém. No curto prazo, isso parece ajudar, mas no longo prazo reforça a ideia de que a ansiedade é perigosa e precisa ser evitada a qualquer custo. Assim, o próximo gatilho vai ativar o ciclo novamente, e você continuará preso nele. O medo do medo, a ansiedade secundária. Um dos maiores agravantes da ansiedade é o medo de senti-la. Você não está apenas ansioso sobre algo real, está ansioso sobre o fato de estar ansioso. É como ter medo de uma sombra. A sombra em si não pode te machucar, mas sua reação a ela pode te deixar paralisado. Da mesma forma, o medo de sentir ansiedade faz com que ela se torne ainda mais intensa. É por isso que algumas pessoas evitam sair de casa, adiar compromissos ou desistir de oportunidades. Não porque o evento em si seja assustador, mas porque temem sua própria reação. Como interromper o ciclo da ansiedade? A única forma de sair do labirinto é parar de fugir e entender o que realmente está acontecendo. Aqui estão algumas estratégias para quebrar esse ciclo. 1. Reconheça que é apenas ansiedade. Na próxima vez que sentir os sintomas surgindo, em vez de entrar em pânico, tente dizer a si mesmo: isso é só ansiedade. Já senti isso antes e passou. Vai passar de novo. Isso ajuda a reduzir o medo da própria sensação. 2. Não tente evitar o desconforto. Quanto mais você foge da ansiedade, mais poder dá a ela. Experimente ficar no momento presente e observar os sintomas sem tentar afastá-los. 3. Exponha-se ao que causa medo, aos poucos. Se você evita certas situações por medo da ansiedade, comece a enfrentá-las gradualmente. Por exemplo, se tem medo de falar em público, tente primeiro falar em pequenos grupos. Cada passo reduz o impacto do medo. 4. Reduza comportamentos de segurança. Pessoas ansiosas costumam buscar muletas para se sentirem seguras, como sempre carregar um remédio, checar a respiração constantemente ou evitar sair sozinhas. Esses hábitos reforçam a ideia de que a ansiedade é perigosa. Tente reduzir esses comportamentos aos poucos. 5. Pratique a aceitação. Em vez de lutar contra a ansiedade, aceite que ela faz parte da experiência humana. Você pode sentir ansiedade e, ainda assim, seguir em frente. Fechando a parte 1. O que aprendemos até aqui? Agora que chegamos ao fim da primeira parte, você já entende melhor como a ansiedade funciona. Vimos que ela não é um inimigo a ser eliminado, mas um mecanismo que pode ser regulado. Nos próximos capítulos, vamos sair da teoria e entrar na prática. Como construir uma relação mais saudável com a ansiedade e aprender a controlá-la, em vez de ser controlado por ela. Está pronto para virar a página e dar o próximo passo? Parte 2, treinando a mente para a calma. Capítulo 8. O que fazer quando a ansiedade chegar? A ansiedade bate à porta. E agora? Você deixa ela entrar e bagunçar tudo? Ou aprende a lidar com ela de maneira mais consciente? A maioria das pessoas reage à ansiedade de duas formas: fugindo ou lutando contra ela. Ambas acabam piorando a situação. Fugir faz com que o medo ganhe mais força com o tempo, enquanto lutar contra a ansiedade apenas a alimenta ainda mais. O segredo está em aprender a recebê-la sem pânico, sem alimentar o ciclo vicioso. A primeira regra: a ansiedade não é sua inimiga. A ansiedade não está tentando destruir você. Ela está tentando te proteger. O problema é que o sistema de alarme da sua mente está exagerando na intensidade. Imagine que sua ansiedade é como um detector de fumaça extremamente sensível. Ele dispara o alerta até mesmo quando você está apenas cozinhando um ovo. O papel desse capítulo é ajudar você a regular esse alarme interno e aprender a diferenciar um perigo real de um falso alarme. Estratégias imediatas para lidar com crises de ansiedade. Se a ansiedade surgir repentinamente e começar a tomar conta do seu corpo, siga esses passos. 1. Reconheça o que está acontecendo. O primeiro passo para quebrar o ciclo da ansiedade é perceber o que está acontecendo sem se desesperar. Em vez de pensar: meu Deus, estou tendo um ataque de pânico. Experimente: ok, meu corpo está reagindo à ansiedade, mas eu já sei o que fazer. 2. Respire para retomar o controle. A respiração é uma das ferramentas mais poderosas para acalmar o sistema nervoso. Uma técnica eficaz é a respiração 4-7-8. Inspire pelo nariz contando até 4. Segure o ar contando até 7. Expire lentamente pela boca contando até 8. Repita algumas vezes e observe como seu corpo começa a desacelerar. 3. Aterramento. Traga sua mente para o presente. Um dos maiores problemas da ansiedade é que ela nos joga para o futuro, nos fazendo imaginar 1000 cenários catastróficos.
Para quebrar esse padrão, pratique um exercício de aterramento. Olhe ao seu redor e nomeie 5 coisas que você vê. Toque 4 objetos e sinta suas texturas. Identifique 3 sons ao seu redor. Sinta 2 cheiros diferentes. Pense em um gosto que você percebe na boca. Isso ajuda a trazer a mente de volta ao momento presente, reduzindo o impacto da ansiedade. 4. Mude o foco da sua atenção. Em momentos de ansiedade intensa, a mente se prende a pensamentos negativos. Uma estratégia eficaz é desviar o foco. Coloque uma música que te acalme. Saia para dar uma pequena caminhada. Faça uma atividade que exija concentração, como montar um quebra-cabeça ou escrever. Pequenas ações como essas ajudam a redirecionar sua atenção e reduzir a intensidade da ansiedade. O que evitar quando estiver ansioso? Existem algumas armadilhas comuns que podem piorar a ansiedade. Evite buscar sintomas na internet. Isso só vai alimentar seu medo e te convencer de que algo grave está acontecendo. Resistir à ansiedade. Quanto mais você luta contra ela, mais ela cresce. O segredo é aceitá-la sem desespero. Se isolar completamente. Ainda que o silêncio possa ajudar, converse com alguém de confiança caso sinta necessidade. Você tem mais controle do que imagina. A ansiedade pode ser intensa, mas ela não define quem você é. Ela pode até aparecer sem aviso, mas você já sabe como lidar com ela. Da próxima vez que sentir a ansiedade chegando, lembre-se, você não precisa fugir e nem lutar. Apenas aprender a manejá-la com inteligência. No próximo capítulo, vamos entender como reprogramar o cérebro para que ele não viva constantemente em alerta, reduzindo a ansiedade no longo prazo. Capítulo 9. Reprogramando seu cérebro para sair do modo ansiedade. A ansiedade não é apenas uma reação momentânea, é um padrão de funcionamento do seu cérebro. Se você vive em estado de alerta constante, seu sistema nervoso já está condicionado a enxergar perigo em tudo. Mas a boa notícia é que o cérebro pode ser reprogramado. Pense no seu cérebro como um jardim. Se você sempre rega as mesmas plantas, pensamentos ansiosos, elas crescem e dominam todo o espaço. Se você começar a cuidar de outras plantas, pensamentos mais saudáveis, aos poucos o jardim muda. A neurociência chama isso de neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se adaptar e criar novos caminhos. Agora vamos entender como podemos sair do modo ansiedade e ensinar o cérebro a funcionar de forma mais equilibrada. 1. O ciclo da ansiedade e como rompê-lo. A ansiedade funciona como um ciclo vicioso. 1. Pensamento ansioso. E se algo der errado? 2. Resposta do corpo. Coração acelera, respiração fica curta. 3. Atenção seletiva. Você foca nos sintomas e fica ainda mais tenso. 4. Comportamento de evitação ou hipercontrole. Você tenta fugir da situação ou controlar tudo. O problema é que cada vez que você alimenta esse ciclo, ele se fortalece. O segredo é interromper o ciclo cedo, antes que ele ganhe força. Estratégia. Quando perceber o primeiro pensamento ansioso, pergunte-se: isso é um fato ou um medo? Existe uma maneira diferente de enxergar essa situação? Esse simples questionamento já enfraquece o ciclo e ajuda seu cérebro a buscar alternativas mais racionais. 2. Treinando o cérebro para sair do piloto automático. Se você está ansioso há muito tempo, seu cérebro opera no modo sobrevivência, como se estivesse sempre pronto para lutar ou fugir. Para sair desse estado, é preciso ensinar sua mente a relaxar. 2 ferramentas essenciais para isso são: A. Meditação e mindfulness. Não precisa sentar na posição de lótus e esvaziar a mente. Apenas reserve 5 minutos por dia para prestar atenção na respiração e nos sons ao redor. Isso ensina seu cérebro a desacelerar e reduz a hiperatividade da amígdala, a área do medo. B. Atividade física regular. Exercícios reduzem o excesso de cortisol, hormônio do estresse, e aumentam a produção de serotonina e dopamina, neurotransmissores do bem-estar. Caminhadas ao ar livre, dançar ou qualquer atividade que mova o corpo já são suficientes. Essas práticas ensinam seu cérebro que ele não precisa viver constantemente em alerta. 3. Reescrevendo seus padrões de pensamento. Seu cérebro segue padrões baseados em experiências passadas. Se você sempre acreditou que precisa ter controle sobre tudo, sua mente automaticamente gera ansiedade
quando algo foge do esperado. Exemplo de padrão limitante. Se eu não tiver certeza do que vai acontecer, algo ruim pode acontecer. Eu preciso ter controle de tudo para me sentir seguro. Agora vamos reformular. Incerteza não significa perigo. Já lidei com imprevistos antes e sobrevivi. Eu não preciso controlar tudo para estar bem. Quanto mais você repetir esses novos pensamentos, mais seu cérebro os fortalece e substitui os padrões antigos. 4. A importância do sono na regulação da ansiedade. Você sabia que uma única noite mal dormida pode aumentar a ansiedade em até 30%? O sono é o mecanismo natural do cérebro para processar emoções e restaurar o equilíbrio químico. Se você dorme mal, sua amígdala, o centro do medo, fica hiperativa e sua capacidade de regular emoções diminui. Dicas para melhorar o sono. Evite telas pelo menos 1 hora antes de dormir. A luz azul atrapalha a produção de melatonina. Crie um ritual relaxante antes de dormir. Leitura leve, música calma, chá morno. Deite-se e acorde sempre no mesmo horário para regular o relógio biológico. Dormir bem não é luxo, é necessidade para um cérebro mais calmo. Você tem o poder de mudar sua relação com a ansiedade. O cérebro não muda do dia para a noite, mas ele muda com repetição e consistência. Se você aplicar essas estratégias todos os dias, mesmo que por pouco tempo, vai perceber que seu nível de ansiedade começa a diminuir. A ansiedade pode ter sido sua realidade até aqui, mas não precisa ser seu futuro. No próximo capítulo, vamos falar sobre um tema essencial: como parar de sofrer por antecipação e viver o presente. Capítulo 10. O perigo de viver no futuro. Como parar de sofrer por antecipação. Imagine que sua mente é como um projetor de cinema. O filme que está passando pode ser sobre algo que já aconteceu, passado, sobre o que está acontecendo agora, presente, ou sobre o que pode acontecer, futuro. A ansiedade surge quando sua mente fica presa demais no filme do futuro, projetando cenários que ainda nem aconteceram e talvez nunca aconteçam. Você já percebeu como a maioria das preocupações que tivemos na vida nunca se concretizaram? Mesmo assim, sofremos por elas como se fossem reais. Esse sofrimento antecipado rouba sua paz, sua energia e o impede de viver o agora. 1. O cérebro ansioso. É uma máquina de projetar medos. O cérebro humano tem uma função muito útil: prever problemas antes que aconteçam. Isso foi essencial para a sobrevivência dos nossos ancestrais, que precisavam antecipar perigos para evitar predadores e garantir comida. Mas hoje, a mesma capacidade de antecipação pode se tornar uma armadilha mental. Seu cérebro interpreta dúvidas e incertezas como ameaças reais, gerando um estado constante de alerta. O resultado? Você começa a viver em um futuro imaginário e esquece de aproveitar o presente. 2. O ciclo vicioso do sofrimento por antecipação. O sofrimento por antecipação geralmente segue um padrão. 1. Pensamento catastrófico. E se eu falhar? E se algo der errado? 2. Reação emocional. Ansiedade, medo, tensão. 3. Comportamento de evitação ou hipercontrole. Você tenta prever tudo ou evitar situações incertas. 4. Reforço do ciclo. Quanto mais você pensa nisso, mais real parece e o ciclo continua. 3. Como romper o ciclo e se libertar? A chave para parar de sofrer por antecipação é trazer sua mente de volta para o presente. Aqui estão algumas estratégias poderosas. A. Pergunte-se: isso está acontecendo agora? Muitas vezes, sofremos por algo que ainda não aconteceu. Quando sua mente começar a viajar para o futuro, traga-a de volta com essa pergunta simples: isso está acontecendo agora ou é apenas um pensamento? Existe alguma evidência concreta de que isso vai acontecer? Isso ajuda seu cérebro a diferenciar preocupação imaginária de realidade. B. O poder da respiração consciente. A respiração é um dos atalhos mais rápidos para acalmar a mente. Quando você se sente ansioso, tente esta técnica. 1. Inspire pelo nariz por 4 segundos. 2. Segure o ar por 4 segundos. 3.
Expire lentamente pela boca por 6 segundos. 4. Repita 4 vezes. Essa prática ativa o sistema nervoso parasimpático, que reduz a ansiedade e traz sua mente para o presente. C. A técnica dos 5-4-3-2-1. Se sua mente estiver presa no futuro, use esta técnica para voltar ao presente. 5 coisas que você pode ver. 4 coisas que você pode tocar. 3 coisas que você pode ouvir. 2 coisas que você pode cheirar. Uma coisa que você pode saborear. Essa estratégia reconecta sua atenção ao que está acontecendo agora, interrompendo o ciclo de preocupações. D. Aceite que o futuro é incerto e tudo bem. O maior medo da mente ansiosa é a incerteza. Mas a verdade é que ninguém tem controle total sobre o futuro. Ao invés de lutar contra a incerteza, experimente mudá-la de ameaça para uma oportunidade. Em vez de pensar, e se der errado? Pergunte-se, e se der certo? Em vez de tentar prever cada detalhe, aceite que a vida tem surpresas boas também. 4. Saindo do futuro e vivendo o presente, imagine que você está segurando 2 malas pesadas. Uma representa o passado, cheia de arrependimentos e lembranças. A outra representa o futuro, cheia de preocupações e medos. Agora pergunte-se, como eu posso caminhar livremente carregando essas 2 malas o tempo todo? A única forma de sentir leveza é soltando essas malas e focando no agora. Cada vez que você pratica trazer sua mente para o presente, está treinando seu cérebro a viver de forma mais equilibrada. O futuro não pode te ferir, mas sua mente pode. O sofrimento por antecipação é apenas um truque da sua mente. Ele não é real. É apenas um conjunto de pensamentos que podem ser mudados. Você não precisa viver constantemente projetando medos. A melhor forma de garantir um bom futuro é viver bem o presente. No próximo capítulo, vamos falar sobre um inimigo silencioso da ansiedade. O excesso de autocrítica e como ele nos prende em um ciclo de insatisfação. Capítulo 11. O carrasco interno. O excesso de autocrítica e a ansiedade. Imagine que dentro da sua mente exista um juiz implacável. Ele observa cada erro seu com uma lupa, aponta suas falhas e insiste que você nunca é bom o suficiente. Esse juiz é a autocrítica exagerada, um dos combustíveis mais poderosos da ansiedade. Muitas pessoas acreditam que ser crítico consigo mesmo é essencial para crescer. Mas quando essa voz interna se torna cruel e constante, ela deixa de ser um guia e passa a ser um carrasco. Você já sentiu que, por mais que faça, nunca é suficiente? Já se pegou revivendo um erro pequeno como se fosse um desastre? Esse é o peso da autocrítica excessiva, e ele pode estar te impedindo de viver com leveza. 1. Por que somos tão duros conosco mesmos? A autocrítica exagerada tem raízes profundas. Algumas das principais causas são criação baseada em cobranças extremas. Se você cresceu ouvindo que precisava ser perfeito para ser valorizado, seu cérebro aprendeu a ser rígido consigo mesmo. Medo de falhar e ser rejeitado. A sociedade nos ensina que errar é fraqueza. Isso faz com que tentemos evitar erros a qualquer custo, mesmo que isso nos custe nossa paz. Comparação constante. Redes sociais nos bombardeiam com vidas aparentemente perfeitas, reforçando a sensação de que nunca estamos à altura 2. O ciclo da autocrítica e a ansiedade. A autocrítica excessiva alimenta um ciclo de sofrimento. 1. Você comete um erro ou se sente insuficiente. 2. Sua mente ativa a voz do carrasco interno. Você é um fracasso, nunca vai dar certo, todo mundo faz melhor que você. 3. Isso gera ansiedade e insegurança. 4. O medo de errar cresce e você se cobra ainda mais. 5. O ciclo se repete, cada vez mais intenso. Quanto mais dura é sua autocrítica, mais ansioso você se sente. E quanto mais ansioso, mais medo você tem de errar, o que só reforça a autocrítica. 3. Como silenciar a voz do carrasco interno? A boa notícia é que você pode reprogramar essa voz crítica e transformá-la em uma aliada. Aqui estão algumas estratégias. A. Troque a autocrítica pela autocompaixão. Se um amigo cometesse o mesmo erro que você, o que você diria a ele? Provavelmente algo como: está tudo bem, você fez o seu melhor. Um erro não define quem você é, mas quando se trata de você mesmo,
sua reação é muito mais dura, certo? A autocompaixão não significa se acomodar ou não buscar melhorar, mas sim tratar-se com o mesmo respeito que você daria a alguém que ama. Experimente. Quando perceber que está se criticando, pergunte-se: se eu fosse meu melhor amigo, o que eu diria para mim agora? B. Desafie seus pensamentos críticos. Nem toda crítica que sua mente faz é verdadeira. Pergunte-se: isso é um fato ou uma suposição? Muitas vezes, sua mente exagera e transforma um erro pequeno em um fracasso absoluto. Esse pensamento me ajuda ou me paralisa? Se ele te faz sentir impotente, provavelmente não é realista nem útil. Que evidências eu tenho do contrário? Se sua mente diz que você nunca faz nada certo, lembre-se de momentos em que teve sucesso. C. Substitua a crítica pelo incentivo. Em vez de dizer, eu sou péssimo nisso, experimente, ainda estou aprendendo e posso melhorar com o tempo. Em vez de pensar, eu sempre erro, experimente. Errar faz parte do processo e cada erro me ensina algo. Mudar a forma como você se fala, muda a forma como você se sente. D. Pratique o perdão a si mesmo. Ninguém vive sem errar. Faz parte do aprendizado, do crescimento e da própria experiência humana. O problema não é errar, é nunca se permitir falhar. Um exercício poderoso é escrever uma carta para si mesmo, perdoando-se por um erro do passado. Releia essa carta sempre que a autocrítica pesar. 4. A voz interna que você escolhe ouvir sua mente sempre terá duas vozes. A do carrasco, que critica, pune e te deixa ansioso. A do mentor, que te incentiva a crescer com gentileza. A pergunta é, qual delas você vai alimentar? Treinar sua mente para ser mais gentil consigo mesmo é um processo. Mas quanto mais você pratica, mais natural se torna. Você merece a mesma gentileza que oferece aos outros. A autocrítica extrema é um dos maiores gatilhos da ansiedade. Mas quando você aprende a transformar essa voz em algo mais equilibrado, sua relação consigo mesmo muda, e sua ansiedade também. No próximo capítulo, vamos falar sobre um dos maiores desafios da mente ansiosa, o medo do julgamento alheio e como se libertar dele. Capítulo 12. O peso dos olhares. Como se libertar do medo do julgamento alheio? Você já parou para pensar em quantas decisões tomou na vida apenas para evitar o olhar crítico dos outros? Quantas vezes deixou de expressar uma opinião, de vestir algo que gostava, ou até de tentar algo novo porque teve medo do que as pessoas iriam pensar? O medo do julgamento alheio é um dos maiores cárceres emocionais que existem. Ele nos faz moldar nossos passos de acordo com a expectativa dos outros, nos aprisiona em versões editadas de nós mesmos e nos impede de viver com autenticidade. Mas a verdade é simples e libertadora. As pessoas pensam muito menos em você do que você imagina. 1. Por que damos tanto peso ao que os outros pensam? Nosso cérebro é programado para buscar aceitação social. Desde os tempos das cavernas, ser excluído do grupo significava risco de sobrevivência. Isso explica por que queremos ser aceitos e por que a rejeição pode ser tão dolorosa. Mas hoje, diferentemente do passado, a sobrevivência não depende mais da aprovação de todos. Ainda assim, esse instinto continua nos guiando, muitas vezes de forma exagerada. 2. O ciclo vicioso do medo do julgamento. O medo de ser julgado cria um ciclo de ansiedade difícil de quebrar. 1. Você se preocupa com o que os outros vão pensar. 2. Evita certas ações ou tenta se encaixar em padrões para ser aceito. 3. Isso gera frustração e insegurança, porque você sente que não está sendo verdadeiro consigo mesmo. 4. Quanto mais você tenta agradar, mais se sente aprisionado. 5. A ansiedade aumenta e o medo do julgamento se intensifica. 3. O que acontece quando você para de se importar tanto? Algo curioso acontece quando você aprende a dar menos importância ao julgamento alheio. As pessoas começam a te respeitar mais. Isso porque autenticidade gera magnetismo. Pessoas que vivem de forma genuína transmitem confiança, enquanto aquelas que vivem tentando agradar passam insegurança. E mais, quanto mais você se aceita, menos precisa da validação dos outros. 4. Como se libertar do medo do julgamento? Se libertar do medo do julgamento alheio não significa ignorar completamente os outros, mas sim parar de dar à opinião deles mais peso do que a sua própria vontade. Aqui estão algumas estratégias para treinar essa liberdade. A. Pergunte-se: de quem é essa voz? Muitas vezes, a voz crítica que ouvimos na nossa mente não é nossa,
Pode ser a de um pai exigente, de um professor severo ou de uma sociedade que sempre cobrou demais. Da próxima vez que se preocupar com o que vão pensar, pare e pergunte: essa voz é minha ou estou apenas repetindo um medo que aprendi? Se não for sua, descarte. B. Treine a indiferença seletiva. Você nunca vai agradar todo mundo. E isso é libertador. A verdade é que as pessoas estão ocupadas demais pensando em si mesmas para pensar tanto em você. Experimente um desafio. Nas próximas 24 horas, faça algo que você normalmente evitaria por medo de julgamento. Pode ser vestir uma roupa diferente, postar uma opinião sincera ou dizer não para algo que não quer fazer. Observe que, na maioria das vezes, o mundo não desmorona e as pessoas seguem com suas vidas. C. Adote a regra dos 5%. Sempre que você estiver prestes a deixar de fazer algo por medo do que vão pensar, pergunte-se: quantas dessas pessoas realmente se importam comigo? A resposta geralmente será pouquíssimas. A maioria das pessoas que te julga ou critica mal lembra de você no dia seguinte. Não vale a pena viver para agradar aqueles que não fazem diferença real na sua vida. D. Aceite que ser julgado faz parte da vida. Você pode ser a pessoa mais educada, talentosa e generosa do mundo. Ainda assim, alguém vai te criticar. Aceitar isso te liberta. Quando entender que ser julgado faz parte da vida e que você não tem controle sobre isso, você para de tentar evitar algo inevitável e começa a viver de verdade. 5. O dia em que você decide ser livre. Chega um momento na vida em que você precisa fazer uma escolha. Viver de acordo com as expectativas dos outros e carregar o peso do medo do julgamento. Ou viver de acordo com a sua verdade, sabendo que quem importa de verdade continuará ao seu lado. A segunda opção pode parecer assustadora no início, mas é a única que traz paz. Quem gosta de você, de verdade, não exige que você seja perfeito. E quem exige, nunca gostou de verdade. O mundo segue, mesmo que você ouse ser você mesmo. A ansiedade do julgamento só tem poder sobre você enquanto você acredita que precisa da aprovação de todos. No próximo capítulo, falaremos sobre algo que anda de mãos dadas com esse medo, a necessidade de controle e como aprender a soltar o que não está em suas mãos. Capítulo 13. Soltar o que não controlamos. A arte de viver com mais leveza. Você já se pegou remoendo um problema, tentando encontrar uma solução para algo que simplesmente não depende de você? Talvez um relacionamento que você queria salvar, um trabalho que não deu certo ou uma situação do passado que insiste em ocupar sua mente. O desejo de controle é uma das maiores fontes de ansiedade. Queremos garantir que tudo saia como planejamos, evitar decepções e eliminar qualquer risco. Mas a realidade é implacável. Existem coisas que simplesmente não estão nas nossas mãos. 1. O mito do controle absoluto. Desde pequenos, aprendemos que esforço e dedicação trazem resultados. E sim, isso é verdade. Mas apenas até certo ponto. O problema começa quando acreditamos que podemos controlar tudo, quando, na verdade, a vida tem suas próprias regras. A verdade é esta: existe um limite entre o que podemos fazer e o que simplesmente precisamos aceitar. 2. O ciclo da ansiedade. Tentar controlar o incontrolável. A tentativa de controle excessivo cria um ciclo de ansiedade. 1. Você se preocupa com algo e sente que precisa agir para garantir um bom resultado. 2. Tenta prever cenários, corrigir detalhes e antecipar problemas. 3. Percebe que, apesar dos seus esforços, nem tudo está sob seu controle. 4. Isso gera frustração, medo e mais ansiedade. 5. Então você tenta controlar ainda mais, e o ciclo se repete. Quanto mais você quer ter controle absoluto, mais a vida parece escorregar pelas suas mãos. 3. Aceitar não é o mesmo que desistir. Muita gente confunde aceitação com passividade. Pensam que soltar significa desistir, se conformar ou não se importar. Mas soltar o que não controlamos é um ato de inteligência emocional. Significa concentrar energia no que realmente faz diferença e deixar ir o que só gera desgaste mental. Pense em um barco no mar. Você pode remar e ajustar as velas, mas nunca terá controle sobre os ventos e as marés. A única escolha real que tem é aprender a navegar conforme as condições. 4. O que está no seu controle e o que não está. Uma das estratégias mais eficazes para reduzir a ansiedade é dividir os problemas em duas categorias: o que está no meu controle, como eu reajo às situações, as escolhas que faço diariamente, o esforço que coloco nas minhas ações,
O que eu digo e como me comunico. O que não está no meu controle. O que os outros pensam de mim. O passado. O comportamento de outras pessoas. Eventos inesperados da vida. Quando você aprende a focar apenas no que pode controlar, ganha mais energia, clareza e tranquilidade. 5. O exercício prático. O que eu faço com isso? Sempre que se sentir ansioso sobre algo, pergunte-se: 1. Isso está no meu controle? 2. Se sim, o que posso fazer agora? 3. Se não, como posso aprender a aceitar e seguir em frente? Se a resposta for: não posso fazer nada sobre isso, então é hora de soltar e redirecionar sua energia para algo produtivo. 6. O que acontece quando você aprende a soltar? Quando você para de tentar controlar o incontrolável, algumas coisas começam a mudar. Você se sente mais leve e menos sobrecarregado. As preocupações diminuem, porque você não se prende ao que não pode mudar. Seus relacionamentos melhoram, pois você para de tentar controlar as pessoas. A vida flui de maneira mais natural, sem tanta resistência interna. Soltar o que não controlamos não significa abandonar a responsabilidade. Significa escolher onde colocar a nossa energia. A liberdade de aceitar o fluxo da vida. Imagine que você está segurando um punhado de areia nas mãos. Quanto mais aperta, mais os grãos escapam pelos seus dedos. Mas se você abrir a mão e deixar a areia descansar ali, ela permanece. A vida funciona da mesma forma. Quando você aprende a soltar, percebe que nunca precisou segurar com tanta força. No próximo capítulo, vamos falar sobre um tema que complementa esse aprendizado. Como construir confiança no futuro, mesmo quando não sabemos exatamente o que nos espera. Capítulo 14. Confiar no futuro sem saber o que vem pela frente. Você já percebeu como gastamos um tempo enorme tentando prever o futuro? Planejamos cada detalhe, antecipamos problemas e criamos cenários na cabeça, como se isso nos desse garantia de que tudo vai dar certo. O problema? A vida não segue roteiros pré-definidos. 1. O medo do desconhecido. A mente humana detesta incertezas. Preferimos um futuro ruim, mas previsível, a um futuro desconhecido. É por isso que muitas pessoas permanecem em empregos que detestam, se mantêm em relações infelizes, adiam mudanças importantes. O desconhecido assusta, mas ironicamente, é nele que as melhores oportunidades da vida surgem. 2. Você não precisa ter todas as respostas. Agora imagine que você está dirigindo à noite numa estrada escura. Seus faróis iluminam apenas alguns metros à frente. Mas ainda assim, você continua dirigindo, porque confia que a estrada segue adiante. A vida funciona assim. Você não precisa enxergar todo o caminho, só precisa dar o próximo passo. 3. A arte de aceitar o improviso. Tente lembrar de um momento incrível da sua vida que não estava nos seus planos. Talvez uma amizade inesperada, um trabalho que apareceu do nada, um encontro que mudou sua trajetória. Essas coisas aconteceram porque você estava aberto ao improvável. Quando confiamos no futuro, deixamos espaço para o inesperado nos surpreender. 4. O que é confiar no futuro de verdade? Não significa viver de qualquer jeito, sem planejamento. Significa entender que nem tudo está sob seu controle e está tudo bem. Você não precisa de todas as respostas agora. O amanhã se constrói com as escolhas que você faz hoje. 5. O exercício prático. A perspectiva dos 5 anos. Quando estiver ansioso sobre algo do futuro, pergunte-se: isso vai importar daqui a 5 anos? Se a resposta for não, então talvez não valha tanta preocupação agora. Se a resposta for sim, então foque no que você pode fazer hoje para construir um futuro melhor. 6. A liberdade que vem da confiança quando você aprende a confiar no futuro. Sua ansiedade diminui, porque você entende que nem tudo precisa ser resolvido agora. Você se permite aproveitar mais o presente. Abre espaço para novas possibilidades que antes ignorava. A vida tem um jeito curioso de se encaixar quando deixamos de tentar controlar tudo. O futuro não é um inimigo. A incerteza não precisa ser um peso. Ela pode ser um convite para a curiosidade, para a aventura e para a descoberta. No próximo capítulo, vamos falar sobre como lidar com as mudanças inesperadas da vida sem entrar em pânico. Capítulo 15. Como lidar com mudanças inesperadas sem entrar em pânico. A vida tem um jeito peculiar de virar tudo de cabeça para baixo sem aviso prévio. Você faz planos, se organiza, imagina como as coisas vão acontecer e, de repente, algo muda. Pode ser um emprego perdido, um término de relacionamento, uma crise familiar ou até mesmo uma oportunidade que surge do nada. O que fazer quando tudo que parecia certo escapa do seu controle?
1. Por que resistimos à mudança? O cérebro humano não gosta de mudanças bruscas. Ele prefere rotina, previsibilidade e segurança. Mudanças geram incerteza, e incerteza ativa nosso instinto de sobrevivência. Por isso, nosso primeiro impulso é resistir. Mas a verdade é esta: tudo muda, quer você queira ou não. Então, a pergunta certa não é como evitar mudanças, mas sim como posso me adaptar sem perder minha paz. 2. O impacto da mudança na nossa mente. Diante de uma mudança inesperada, normalmente passamos por 3 fases. 1. Choque e resistência. Isso não pode estar acontecendo. 2. Medo e ansiedade. E agora? O que eu faço? 3. Aceitação e adaptação. Ok, como eu posso lidar com isso? O problema é que muitas pessoas ficam presas na segunda fase, alimentando a ansiedade e o medo. O segredo é encurtar essa transição e aprender a se adaptar mais rápido. 3. Adaptabilidade. A habilidade mais importante que você pode desenvolver. Pessoas que lidam bem com mudanças não são aquelas que nunca sentem medo, são aquelas que não deixam o medo paralisá-las. Ser adaptável significa aceitar que mudanças fazem parte da vida, ajustar sua mentalidade rapidamente, enxergar oportunidades onde antes via apenas problemas. O mundo está em constante transformação. Se você não aprende a se adaptar, fica para trás. 4. O exercício prático. O que isso pode me ensinar? Sempre que uma mudança inesperada acontecer, pergunte-se: 1. O que essa situação pode me ensinar? 2. Existe alguma oportunidade escondida aqui? 3. O que eu posso fazer agora para seguir em frente? Toda mudança carrega um aprendizado, mas só aprende quem está disposto a olhar além do problema. 5. O lado bom das mudanças. Pode ser difícil enxergar no momento, mas muitas das melhores coisas da sua vida aconteceram por causa de uma mudança inesperada. Pense bem, quantas vezes você não queria mudar, mas depois percebeu que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido? Quantas oportunidades surgiram porque algo não saiu como planejado? O desconforto de hoje pode ser o crescimento de amanhã. A vida muda, mas você aprende a surfar as ondas. Tentar evitar mudanças é como tentar parar as ondas do mar com as mãos. Você pode resistir e se afogar na tentativa, ou pode aprender a surfar e seguir o fluxo da vida. No próximo capítulo, vamos falar sobre como construir resiliência emocional para enfrentar desafios sem perder sua paz interior. Capítulo 16. Como desenvolver resiliência emocional e se reerguer após tempos difíceis. A vida não é uma linha reta. Ela tem curvas inesperadas, subidas difíceis e descidas que nos fazem perder o chão. Em algum momento, você vai enfrentar algo que parece grande demais, pesado demais, injusto demais. E quando isso acontece, há 2 opções: se entregar ou se fortalecer. A resiliência emocional é a habilidade de se recuperar, aprender e seguir em frente, mesmo depois de passar por tempestades. Mas como desenvolver essa força? 1. O que é resiliência emocional de verdade? Muitas pessoas acham que ser resiliente significa nunca sofrer, nunca sentir medo ou tristeza. Mas isso não é verdade. Ser resiliente não é evitar a dor, e sim aprender a atravessá-la sem se perder no caminho. Pessoas resilientes sentem medo, mas agem apesar dele. Enfrentam dificuldades, mas não se definem por elas. Caem, mas sempre se levantam. 2. A importância de aceitar a dor antes de se reerguer. Imagine que você quebrou a perna. Você não pode simplesmente ignorar e sair correndo. Precisa reconhecer a dor, tratar a ferida e dar tempo para a recuperação. O mesmo acontece com feridas emocionais. Se você tenta seguir em frente sem processar a dor, ela volta de outras formas: ansiedade, estresse, raiva, apatia. Antes de se reerguer, permita-se sentir, entender e aprender com o que aconteceu. 3. Os 4 pilares da resiliência. Para fortalecer sua resiliência emocional, você precisa trabalhar 4 áreas essenciais. 1. Mentalidade. Como você interpreta os desafios? Enxerga problemas como castigos ou como oportunidades de crescimento? 2. Autocuidado. Você está cuidando da sua saúde física e mental ou está apenas empurrando os dias no piloto automático? 3. Rede de apoio. Você tem pessoas para compartilhar suas dores e buscar ajuda quando necessário? 4. Propósito. Você tem algo que te motiva a seguir em frente, mesmo nos momentos difíceis? 4. O exercício prático. A pergunta que muda sua visão diante de um momento difícil. Pergunte-se: se eu olhar para essa situação daqui a 5 anos, como eu gostaria de ter lidado com ela?
Isso muda sua perspectiva. Tira você do desespero imediato e te coloca no controle das suas ações. 5. Você é mais forte do que pensa. Se olhar para trás, verá que já superou desafios que achava impossíveis. Já enfrentou medos que um dia te paralisaram. Já lidou com dores que pareciam insuportáveis. Já se levantou depois de quedas que pensou que não sobreviveria. Se fez isso antes, pode fazer de novo. Você não precisa ser invencível, apenas precisa continuar. A resiliência não torna a vida mais fácil, mas torna você mais preparado para lidar com ela. No próximo capítulo, vamos falar sobre como lidar com críticas, rejeições e julgamentos sem deixar que isso destrua sua autoestima. Capítulo 17. Como lidar com críticas, rejeições e julgamentos sem perder sua autoestima. Ser humano vem com um problema embutido. Nós nos importamos demais com a opinião dos outros. Queremos ser aceitos, admirados, compreendidos. Mas inevitavelmente vamos enfrentar críticas, rejeições e julgamentos ao longo da vida. E a verdade é, ninguém sai ileso. A questão não é se alguém vai te criticar ou rejeitar. Isso vai acontecer. A questão é, como você lida com isso sem deixar que destrua sua autoestima? 1. Por que a opinião dos outros nos afeta tanto? Nosso cérebro é programado para buscar pertencimento. Na época das cavernas, ser rejeitado pela tribo significava morte. Por isso, o medo da rejeição ficou enraizado em nós. Só que hoje, ninguém vai morrer porque foi criticado. Mas o cérebro ainda reage como se fosse uma ameaça real. Nos sentimos inseguros, ansiosos, com vergonha. O problema é quando deixamos que isso defina quem somos. 2. A diferença entre crítica construtiva e opinião irrelevante. Nem toda crítica é um ataque. Algumas são valiosas e podem nos fazer crescer. Outras são apenas projeções das inseguranças de quem fala. Como diferenciar? Crítica construtiva vem de quem quer te ver crescer. Crítica destrutiva vem de quem só quer te diminuir. Dica prática. Se a crítica vem de alguém que você não pediria um conselho, por que dar tanta importância? 3. Como reagir às críticas sem perder seu centro diante de uma crítica ou rejeição? Siga estes passos. 1. Respire antes de reagir. A primeira resposta emocional quase nunca é a melhor. 2. Pergunte-se: isso é verdade? Se sim, use como aprendizado. Se não, descarte. 3. Considere a fonte. Essa pessoa realmente conhece você e sua jornada? 4. Não tente agradar todo mundo. Até as pessoas mais incríveis do mundo têm haters. 4. O exercício prático. Escudo contra críticas. Quando receber uma crítica ou rejeição, pergunte-se: 1. Essa crítica diz algo verdadeiro sobre mim ou diz mais sobre quem está falando? 2. Se fosse um conselho, eu aceitaria? 3. Isso realmente importa no longo prazo ou é só um ruído passageiro? A maioria das críticas são barulhos de fundo e não verdades absolutas. 5. Rejeição. Não é um veredito sobre seu valor. Ser rejeitado não significa que você não é bom o suficiente. Significa apenas que aquela pessoa, situação ou oportunidade não era para você naquele momento. Muitos dos maiores sucessos da história surgiram depois de uma grande rejeição. O segredo? Continuar. Você não precisa da aprovação de todos. Pare e pense. Quantas pessoas você realmente admira e respeita? Agora, quantas bilhões de pessoas existem no mundo? É impossível agradar a todos. Então, por que tentar? No próximo capítulo, vamos falar sobre como parar de se comparar com os outros e encontrar paz em sua própria jornada. Capítulo 18. Como parar de se comparar com os outros e encontrar paz em sua própria jornada. Vivemos na era da comparação. Basta abrir uma rede social e lá está alguém que parece mais bonito, mais inteligente, mais bem-sucedido. Alguém viajando para lugares incríveis, comprando coisas que você não pode comprar, vivendo uma vida que parece perfeita. E aí vem aquela sensação incômoda. Eu nunca vou chegar lá. A comparação rouba nossa paz, mina nossa autoestima e nos faz sentir que nunca somos bons o bastante. Mas a verdade é que você não pode vencer um jogo que nunca deveria estar jogando. Se comparar com os outros é um caminho sem fim. E na maioria das vezes é uma ilusão. 1. O problema da comparação. Você está vendo apenas o que te mostram. A comparação é injusta porque você compara os bastidores da sua vida com o palco dos outros. Ninguém posta os momentos de dúvida, os fracassos, as crises de ansiedade. Só vemos o que as pessoas escolhem mostrar. Você compara a sua realidade crua com a versão editada da vida alheia. Como isso poderia ser justo? 2. O que a comparação faz com a sua mente? Te faz se sentir inadequado. Te desvia do seu próprio caminho. Faz você querer coisas que nem sabe se realmente deseja. Tira o foco do que realmente importa na sua vida.
O que acontece quando você vive tentando alcançar um padrão que nem é seu? Você se perde de si mesmo. 3. O que você deve comparar então? A única comparação que faz sentido é você contra você mesmo. Pergunte-se: estou melhor do que há um ano? Aprendi algo novo nos últimos meses? Estou dando pequenos passos na direção certa? O progresso real não está em ser melhor do que os outros, mas em ser melhor do que você foi ontem. 4. O exercício prático. A lista da sua própria evolução. Pegue um papel e escreva. Algo que você já conquistou e que antes parecia impossível. Uma habilidade que você desenvolveu com o tempo. Um medo que você superou. Uma situação difícil da qual saiu mais forte. Sempre que sentir que não está indo a lugar nenhum, volte para essa lista. Você já evoluiu muito mais do que percebe. 5. A vida não é uma corrida e não há linha de chegada. Se a vida fosse uma competição, qual seria o prêmio? A verdade é que não há um troféu por ser o mais rápido, o mais rico ou o mais famoso. A única coisa que realmente importa é se você está vivendo de acordo com seus próprios valores, seus próprios sonhos e sua própria paz. Sua jornada é única. Cada pessoa tem seu próprio tempo, seu próprio caminho, suas próprias lutas. Você não está atrasado, você não está adiantado. Você está exatamente onde deveria estar. No próximo capítulo, vamos falar sobre como encontrar equilíbrio entre ambição e contentamento, sem cair na armadilha da insatisfação eterna. Capítulo 19. Como equilibrar ambição e contentamento sem cair na insatisfação eterna. Vivemos entre dois extremos. De um lado, a cultura da produtividade infinita. Nunca é o bastante. Você precisa de mais, trabalhe mais, conquiste mais. Do outro, o discurso do contentamento absoluto. Não se preocupe com nada, aceite tudo como está. E no meio disso estamos nós, tentando encontrar um equilíbrio. Até onde devemos buscar crescimento, sem nos tornarmos eternamente insatisfeitos? 1. Quando a ambição se torna uma armadilha, a ambição é um motor poderoso. Nos faz crescer, evoluir, buscar novas oportunidades. Mas quando se torna um poço sem fundo, começa a destruir nossa paz. Se você sente que nunca é suficiente, talvez sua ambição esteja te consumindo. Se você não consegue aproveitar nada que já conquistou, talvez esteja correndo atrás de algo sem sentido. O que você está buscando? E mais importante, por quê? 2. Contentamento não é estagnação. Muitas pessoas confundem contentamento com falta de ambição. Mas estar em paz com o que você tem não significa que você parou de crescer. Contentamento é gratidão pelo presente, sem desistir do futuro. Ambição saudável é crescer, sem desprezar o que já foi conquistado. A chave está em aprender a valorizar o agora, enquanto trabalha para o amanhã. 3. Como equilibrar ambição e contentamento? O segredo está em fazer duas perguntas constantemente. 1. Se eu nunca conseguisse mais nada além do que já tenho hoje, ainda assim encontraria felicidade? 2. Se eu não buscar nada além do que tenho hoje, minha vida continuará evoluindo? Se a resposta para a primeira pergunta for não, talvez você precise desenvolver mais gratidão pelo presente. Se a resposta para a segunda for não, talvez sua estagnação esteja te impedindo de crescer. O equilíbrio está em encontrar um ponto onde você pode se sentir bem com o agora, mas ainda enxergar espaço para o futuro. Quarto exercício prático. A lista dos dois lados. Pegue um papel e divida em duas colunas. Lado 1. Coisas pelas quais sou grato hoje. O que eu já conquistei? O que na minha vida já é bom o bastante? O que eu posso aproveitar mais sem precisar mudar nada? Lado 2. Coisas que quero melhorar ou alcançar. Quais são meus próximos passos? O que eu quero, mas sem que isso roube minha paz? Como posso crescer sem me sentir em falta o tempo todo? Sempre que sentir que está exagerando para um dos lados, ou acomodado demais, ou insatisfeito demais, volte para essa lista. 5. A diferença entre progresso e correr atrás do vento. Nem todo crescimento é real. Crescer para se tornar uma versão melhor de si mesmo é progresso. Crescer apenas para competir ou provar algo para os outros é correr atrás do vento. A pergunta é essencial: essa ambição vem de dentro ou de uma pressão externa? A beleza está na jornada, não no destino. A felicidade não está apenas no que você tem hoje, nem apenas no que você ainda quer alcançar. Está no meio do caminho, no movimento constante entre gratidão e crescimento. No próximo capítulo, vamos falar sobre como parar de adiar a felicidade para o futuro e começar a vivê-la agora. Capítulo 20. Pare de adiar sua felicidade. Como aproveitar o presente sem ansiedade pelo futuro. Quando eu terminar a faculdade, serei feliz. Quando eu conseguir aquele emprego, aí sim tudo vai ficar bem.
Quando eu tiver dinheiro suficiente, finalmente poderei aproveitar a vida. O problema dessas frases: a felicidade está sempre no futuro, e o futuro nunca chega. Quantas vezes você alcançou algo que achava que traria paz, apenas para descobrir que a mente já estava preocupada com o próximo objetivo? A verdade é dura, mas necessária. Se você não aprender a ser feliz agora, não será feliz depois. 1. O ciclo vicioso do "um dia eu serei feliz". O que acontece quando adiamos a felicidade para depois? Nunca nos sentimos completos. Vivemos em constante expectativa. O presente se torna um meio, nunca um fim. O problema não é querer crescer ou ter planos. O problema é não saber viver no agora enquanto caminha para o futuro. 2. Por que a mente tem dificuldade de aproveitar o presente? Nosso cérebro está programado para procurar ameaças e resolver problemas. Ele nos faz acreditar que algo sempre falta. Isso foi útil para nossa sobrevivência no passado, mas hoje pode nos aprisionar. O segredo não é eliminar esse mecanismo, porque ele sempre estará lá. O segredo é aprender a domá-lo. 3. Como parar de adiar a felicidade? Reconheça que não existe um ponto final de felicidade. Não há um dia em que tudo ficará perfeito e nunca mais haverá desafios. Aprenda a celebrar pequenas vitórias. Cada passo importa. Se você só valoriza o destino, nunca aproveitará a jornada. Redefina seu conceito de sucesso. Sucesso não é apenas alcançar metas, mas conseguir viver de forma equilibrada enquanto caminha em direção a elas. Crie momentos de presença real. Tire um tempo para respirar, observar ao redor, sentir gratidão pelo que já tem. 4. Exercício prático. O se eu morresse hoje. Pode parecer pesado, mas é um exercício poderoso. Se hoje fosse seu último dia, você sentiria que passou tempo demais esperando pelo futuro? Pegue um papel e responda: o que na minha vida já é suficiente e eu não aproveito como deveria? O que eu faria diferente se soubesse que o tempo é limitado? Como posso viver mais o agora, sem me prender à ansiedade pelo depois? 5. O que significa viver o presente? Significa ter metas, mas não ser escravo delas. Significa planejar o futuro, mas sem esquecer de aproveitar a caminhada. Significa aceitar que a felicidade não é um destino, é um modo de viajar. A vida está acontecendo agora. O futuro nunca é garantido. O que temos é o presente. A felicidade não deve ser um prêmio que você só pode receber depois de alcançar algo. Ela precisa estar no processo, no caminho, na vida que acontece enquanto você avança. No próximo capítulo, vamos falar sobre como lidar com a frustração de não estar onde gostaria na vida e como transformar essa insatisfação em um motor saudável para o crescimento. Capítulo 21. Você não está onde gostaria na vida. E agora? Já era para eu ter conquistado mais. Eu deveria estar mais à frente. Parece que todo mundo está avançando, menos eu. Se alguma dessas frases já passou pela sua mente, bem-vindo ao clube. Quase todo mundo, em algum momento, sente que está atrasado na própria vida. Como se existisse uma linha do tempo universal que deveríamos seguir. Mas será que essa sensação é real ou apenas uma armadilha mental? 1. A ilusão da linha do tempo perfeita. Vivemos cercados de comparações. Vemos pessoas no Instagram comemorando conquistas, amigos comprando casas, casando, viajando, crescendo. E nossa mente cria um pensamento automático: se eu não estou no mesmo ritmo, algo está errado comigo. Mas a verdade é, cada um tem um caminho único. Algumas pessoas encontram sucesso cedo, outras mais tarde. Algumas conquistam rápido e perdem rápido. Outras constroem devagar, mas com bases sólidas. O erro está em achar que existe apenas um jeito certo de viver. 2. O que fazer quando você se sente atrasado? Pare de comparar sua vida com um recorte editado da vida dos outros. As redes sociais mostram o que as pessoas querem que você veja, não a realidade completa. Olhe para trás e veja o quanto já avançou. Você pode não estar onde gostaria, mas com certeza não está onde começou. Defina sucesso nos seus próprios termos. O que realmente importa para você? Você está perseguindo seus objetivos ou apenas os que a sociedade impôs? Pergunte-se: estou plantando algo para o futuro ou apenas esperando resultados imediatos? Algumas fases da vida são de semeadura e os frutos vêm depois. 3. Como usar a insatisfação como combustível, não como trava. Se usada de forma errada, a insatisfação pode gerar paralisia e frustração. Mas, se bem direcionada, pode se tornar uma força poderosa para crescer. Reformule o pensamento. Em vez de dizer, estou atrasado, diga, estou me preparando. Encontre pequenas vitórias. Não subestime avanços pequenos. Eles acumulam e fazem diferença. Crie um plano, mas seja flexível.
Tenha metas, mas aceite que o caminho pode mudar. Quarto exercício prático: a lista do que já tenho. Muitas vezes nos sentimos para trás porque focamos no que falta e não no que já temos. Pegue um papel e escreva: 5 coisas que você já conquistou, pequenas ou grandes. 3 habilidades que você desenvolveu ao longo dos anos. 2 momentos difíceis que superou e saíram fortalecidos. Isso vai te mostrar que você já avançou mais do que pensa. 5. A verdade que ninguém conta. Nunca vai parecer suficiente. Mesmo quem chega lá, percebe que sempre haverá um novo objetivo, um novo desejo. Então, o segredo não é apenas chegar onde quer, mas aprender a encontrar satisfação no caminho. Você está no seu tempo. O tempo certo para a sua vida não é o que os outros dizem, nem o que a comparação impõe. É aquele que respeita seu processo, seu aprendizado e seu crescimento. O importante não é correr para chegar, mas garantir que, quando chegar, você esteja feliz com o que construiu. Parte 3. Dominando a ansiedade. Estratégias práticas para uma mente mais tranquila. Capítulo 22. O círculo do controle. O que você pode e o que não pode mudar. A ansiedade muitas vezes nasce do desejo de controlar tudo. Queremos garantir que tudo saia como planejado, que as pessoas ajam como esperamos e que o futuro seja previsível. Mas isso é impossível. 1. O que está no seu controle? Imagine 2 círculos. O círculo interno representa o que você pode controlar. Suas ações, seus pensamentos, suas escolhas. O círculo externo representa o que está fora do seu controle. O que os outros fazem, o futuro, o passado. Quanto mais tentamos agir no círculo externo, maior é nossa frustração. A solução? Focar no que realmente podemos mudar. 2. O exercício prático do círculo do controle. Pegue um papel e divida em 2 colunas. O que eu posso controlar? Meus hábitos diários. Como eu reajo às situações? O que escolho acreditar sobre mim? O que eu não posso controlar? O que os outros pensam sobre mim? O passado, as incertezas do futuro. Leia essa lista toda vez que sentir ansiedade. Ela te lembrará de onde realmente vale a pena investir sua energia. 3. A chave para uma vida mais tranquila. Quem vive tentando controlar o incontrolável, sofre. Quem aprende a focar no que pode mudar, encontra paz. No próximo capítulo, vamos falar sobre como lidar com pensamentos ansiosos no momento em que eles surgem. Capítulo 23. Como lidar com pensamentos ansiosos no momento em que eles surgem. A ansiedade não avisa quando chega. De repente, lá está ela. Um turbilhão de pensamentos acelerados, cenários catastróficos se formando na mente e uma sensação de descontrole. O que fazer nesse momento? Como interromper esse ciclo antes que ele tome conta de você? 1. A natureza dos pensamentos ansiosos. Pensamentos ansiosos são como notificações incessantes no celular. Eles aparecem repetidamente, exigindo atenção, mesmo que não sejam úteis. E se algo der errado? E se eu não conseguir? E se for pior do que imagino? O problema não é ter esses pensamentos. Todos temos. O problema é acreditar neles sem questionar. 2. O método das 3 perguntas para desarmar a ansiedade. Na próxima vez que um pensamento ansioso surgir, faça estas 3 perguntas. Isso é um fato ou apenas uma suposição? Pensamentos ansiosos costumam ser previsões negativas, não realidades. Esse pensamento me ajuda ou me atrapalha? Se não ajuda, por que dar tanta atenção a ele? O que posso fazer agora? Em vez de alimentar a ansiedade, direcione a energia para ações concretas. Esse processo tira o poder do pensamento ansioso, fazendo você questioná-lo em vez de aceitá-lo cegamente. 3. A técnica da mente observadora. Imagine que seus pensamentos são como carros passando em uma estrada. Você pode correr atrás de cada um, ficando exausto, ou pode apenas observá-los passar, sem se apegar. A próxima vez que um pensamento ansioso surgir, tente dizer para si mesmo: olha só, minha mente criou essa preocupação. Interessante, mas não preciso segui-la. Essa simples mudança de perspectiva já diminui o impacto da ansiedade. 4. Exercício prático. O minuto da consciência. Quando perceber que está ansioso, pare por 1 minuto e respire fundo 3 vezes. Observe seus pensamentos sem julgá-los. Pergunte-se: isso é real ou apenas minha mente exagerando? Redirecione sua atenção para o que pode fazer no presente. Essa técnica ajuda a interromper a espiral da ansiedade antes que ela cresça. Você não é seus pensamentos. A ansiedade faz parecer que nossos pensamentos negativos são verdades absolutas.
mas eles são apenas eventos mentais passageiros. Quanto mais você aprende a observá-los, em vez de se identificar com eles, mais controle você terá sobre sua mente. No próximo capítulo, vamos falar sobre um dos maiores desafios para quem sofre de ansiedade: o medo de errar. Capítulo 24. O medo de errar, quando a ansiedade te paralisa. Errar é humano, mas para quem sofre de ansiedade, o erro muitas vezes se transforma em uma ameaça inaceitável. E se eu fizer algo errado e as pessoas me julgarem? E se eu falhar e nunca mais tiver outra chance? E se eu me arrepender? Esse medo pode nos paralisar, nos fazer procrastinar e até impedir que tentemos algo novo. Mas será que precisamos viver reféns dessa preocupação? 1. Por que tememos tanto o erro? Nos ensinaram que errar é sinônimo de fracasso. Desde a escola, somos recompensados por acertar e punidos por errar. Crescemos acreditando que um erro pode ser o fim da linha, quando na verdade ele é apenas um passo no aprendizado. E mais, muitas vezes, o medo de errar vem não do erro em si, mas do que imaginamos que os outros vão pensar. Mas a verdade é que ninguém está prestando tanta atenção assim nos nossos erros. 2. O que acontece quando você evita errar a todo custo? Você procrastina porque quer que tudo esteja perfeito antes de agir. Você se cobra excessivamente e nunca se sente satisfeito com o que faz. Você evita desafios e oportunidades com medo de falhar. No fim das contas, o medo de errar não nos protege. Ele apenas nos impede de viver plenamente. 3. A técnica do erro produtivo. Se errar é inevitável, então precisamos aprender a errar de um jeito que nos fortaleça, não que nos paralise. Passo 1. Mude sua visão sobre o erro. Em vez de pensar, se eu errar, vou falhar, experimente, se eu errar, vou aprender. Passo 2. Normalize o erro no seu dia a dia. Comece a ver erros pequenos como parte do processo. Se você errar uma palavra ao falar, se esquecer de algo ou cometer um engano, perceba que isso não tem a grandeza que sua mente tenta atribuir. Passo 3. Aprenda com o erro e siga em frente. Pergunte-se, o que isso pode me ensinar? Em seguida, corrija o que puder e continue. 4. O exercício prático. Relembre seus erros passados. Pegue um caderno e escreva 3 erros que você já cometeu e que na época pareceram grandes demais. Agora reflita. Eles realmente tiveram um impacto negativo duradouro? Ou serviram de aprendizado? Esse exercício ajuda a perceber que nossos erros não são tão definitivos quanto nossa mente ansiosa nos faz acreditar. Errar é crescer. A ansiedade quer que você evite erros a todo custo, mas na realidade, o erro é apenas um degrau na escada do aprendizado. Quanto mais você se permite errar, mais você cresce. No próximo capítulo, vamos falar sobre um problema que anda de mãos dadas com o medo de errar: a síndrome do impostor. Capítulo 25. Síndrome do impostor. Quando você não se acha bom o bastante, você já teve a sensação de que, a qualquer momento, as pessoas vão perceber que você não é tão competente assim? Foi sorte, não mérito meu. Todo mundo aqui sabe o que está fazendo, menos eu. Mais cedo ou mais tarde, vão descobrir que não sou tão bom quanto pensam. Se essas frases soam familiares, você pode estar lidando com a síndrome do impostor, um fenômeno comum entre pessoas competentes, mas que, paradoxalmente, se sentem uma fraude. 1. Por que nos sentimos impostores? A síndrome do impostor nasce da comparação constante. Nos comparamos com os outros, mas esquecemos que só vemos a superfície da vida deles: os sucessos, as conquistas, a confiança aparente. O que não vemos são as inseguranças, os erros e os momentos de dúvida que todos enfrentam. Enquanto isso, temos acesso irrestrito às nossas próprias falhas e incertezas. Resultado? Achamos que somos menos capazes do que realmente somos. E, para piorar, quanto mais realizamos e crescemos, mais sentimos que não deveríamos estar aqui, como se tivéssemos enganado o sistema. 2. Os tipos de impostores. Segundo a psicóloga doutora Valerie Young, a síndrome do impostor pode se manifestar de diferentes formas.
Você se identifica com alguma delas? O perfeccionista acha que só merece reconhecimento se fizer tudo 100% perfeito. Qualquer erro é inaceitável. O gênio nato acredita que se algo não for fácil, então não tem talento. Se precisa se esforçar, sente que não é bom o bastante. O solitário evita pedir ajuda porque acha que se precisar de apoio, significa que não é competente. O super-herói acha que precisa dar conta de tudo sozinho para provar seu valor. O especialista só se sente confiante quando sabe absolutamente tudo sobre um assunto. E como sempre há mais para aprender, nunca se sente seguro. Se você se encaixa em algum desses perfis, saiba que isso não significa que você não é capaz. Significa apenas que sua mente ansiosa está colocando regras impossíveis sobre o que significa ser bom o suficiente. 3. Como superar a síndrome do impostor? Passo 1. Aceite que o desconforto faz parte do crescimento. Sentir-se um impostor não significa que você é um. Significa que está saindo da sua zona de conforto. Passo 2. Reinterprete suas conquistas. Em vez de pensar, foi sorte, tente, eu me esforcei e fiz por merecer. Passo 3. Lembre-se de que ninguém sabe tudo. Mesmo os maiores especialistas erram e continuam aprendendo. Passo 4. Haja como se fosse confiante. Não precisa sentir confiança para agir com confiança. O comportamento vem antes da emoção. Passo 5. Mude sua conversa interna. Quando pensar, eu não sou bom o bastante, substitua por estou em progresso e aprendendo. 4. Exercício prático. Sua lista de evidências. Pegue um papel e escreva 5 conquistas suas, grandes ou pequenas. Pode ser um elogio que recebeu, algo difícil que aprendeu ou um desafio que superou. Agora olhe para essa lista e pergunte-se: se isso fosse sobre outra pessoa, eu diria que foi só sorte? Provavelmente não. Então por que com você seria diferente? Você não precisa provar nada. A síndrome do impostor faz parecer que precisamos ser perfeitos para sermos dignos de reconhecimento. Mas a verdade é que ninguém é perfeito. E isso não nos impede de sermos bons no que fazemos. No próximo capítulo, vamos falar sobre algo que alimenta ainda mais a insegurança: o medo de julgamento. Capítulo 26. O medo do julgamento. Quando a opinião dos outros dita sua vida. Se você tivesse a certeza absoluta de que ninguém iria te julgar, o que faria de diferente na sua vida? Pense nisso por um momento. Talvez você falasse mais o que pensa. Talvez tomasse decisões mais ousadas. Talvez se permitisse errar sem tanto peso. Mas, se a opinião dos outros está sempre no seu radar, pode ser que você tenha moldado sua vida para evitar críticas, em vez de viver conforme seus próprios desejos. 1. Por que tememos tanto o que os outros pensam? Nosso medo do julgamento tem raízes profundas. Desde os tempos primitivos, ser aceito pelo grupo era uma questão de sobrevivência. O isolamento significava risco de vida. O problema é que essa necessidade de aceitação evoluiu para uma preocupação exagerada com a imagem que projetamos. Queremos parecer bem-sucedidos, confiantes, inteligentes. E qualquer ameaça a essa imagem nos apavora. Mas aqui está a grande ironia. Ninguém está te analisando tanto quanto você imagina. 2. A ilusão do holofote. Os psicólogos chamam de efeito holofote a tendência de acharmos que estamos sendo observados e julgados o tempo todo. Você já saiu de casa com uma roupa que não gostou e teve certeza de que todo mundo estava reparando? Ou disse algo meio sem sentido e passou o resto do dia se martirizando, achando que todos notaram? A verdade é que as pessoas estão ocupadas demais pensando nelas mesmas. O que parece um grande erro para você, para os outros é apenas um detalhe insignificante, se é que notaram. 3. Como o medo do julgamento te limita. Você evita falar o que pensa para não ser criticado. Deixa de tentar algo novo porque teme o que os outros vão achar. Faz escolhas não porque quer, mas porque parecem mais aceitáveis. Se cobra demais para parecer sempre seguro e perfeito. E no fim, essa preocupação te paralisa. Faz você viver uma versão reduzida de si mesmo, sempre com um pé atrás.
4. Como superar o medo do julgamento? Passo 1. Pergunte-se: e se isso realmente acontecer? Se alguém te julgar, o que acontece de fato? A resposta costuma ser: nada. Passo 2. Pratique se expor ao desconforto. Fale em público, poste aquele texto, vista a roupa que quiser. Cada vez que enfrenta o medo, ele perde força. Passo 3. Foque em quem realmente importa. Nem toda crítica é relevante. Se a opinião da pessoa não muda a sua vida, por que perder tempo com ela? Passo 4. Aceite que ser julgado é inevitável. Sempre haverá alguém para criticar. Mas isso não significa que você esteja errado. Passo 5. Mude a pergunta. Em vez de "o que vão pensar de mim?", tente "o que eu quero para mim?". 5. Exercício prático. O desafio do desapego. Nos próximos 3 dias, escolha algo pequeno para fazer sem se preocupar com o que os outros vão pensar. Pode ser dizer não para algo que não quer fazer. Pode ser usar algo diferente. Pode ser postar uma opinião sincera, sem medo da reação. Depois, observe. O mundo não desabou. As pessoas seguiram suas vidas. E você se libertou um pouco mais. A verdade libertadora. Se há uma coisa que precisa lembrar, é esta: o julgamento dos outros diz mais sobre eles do que sobre você. Quem julga demais teme ser julgado. Quem critica tudo projeta suas próprias inseguranças. Então, da próxima vez que sentir o medo do julgamento te travando, pergunte-se: eu quero viver para mim ou para agradar os outros? Capítulo 27. O perfeccionismo, quando o bom nunca é o bastante. Você já sentiu que, não importa o quanto se esforce, nunca é suficiente? Que sempre há algo a melhorar, um detalhe a ajustar, um erro a corrigir? Se sim, bem-vindo ao clube dos perfeccionistas. À primeira vista, o perfeccionismo parece uma qualidade. Afinal, buscar o melhor parece ser uma atitude nobre. Mas a verdade é que o perfeccionismo não significa buscar a excelência. Significa temer o erro. E esse medo pode te paralisar. 1. O mito do perfeccionismo. Muitas pessoas acreditam que precisam ser perfeitas para serem aceitas, respeitadas ou bem-sucedidas. Mas o que a realidade mostra? Pessoas bem-sucedidas falham. E muito. Os projetos mais brilhantes começaram imperfeitos. O progresso só acontece quando nos permitimos errar. Perfeccionismo não é sobre qualidade. É sobre medo. Medo de errar, medo de críticas, medo de não ser bom o suficiente. E esse medo pode te impedir de tentar. 2. Os efeitos negativos do perfeccionismo. Se você se identifica como perfeccionista, provavelmente já passou por isso. Procrastinação. Você adia tarefas porque sente que não vai conseguir fazer da forma ideal. Autoexigência extrema. Você se cobra tanto que nunca se sente satisfeito com seus próprios resultados. Medo da crítica. Você evita se expor porque teme não atender às expectativas. Ansiedade constante. Você sente um peso enorme em cada decisão, como se cada erro fosse catastrófico. O perfeccionismo não torna ninguém melhor. Ele apenas rouba sua paz. 3. O que o perfeccionismo esconde? Por trás do perfeccionismo, geralmente há 3 crenças limitantes. 1. Se eu errar, vão me julgar. A verdade: todo mundo erra. Quem julga demais os outros costuma esconder seus próprios medos. 2. Se não for perfeito, não vale a pena. A verdade: o feito é melhor que o perfeito. Nada acontece enquanto você não começar. 3. Preciso provar meu valor através da excelência. A verdade: você já tem valor, independente do que faz. Aceitar isso pode ser libertador. 4. Como superar o perfeccionismo? Passo 1. Mude a mentalidade de perfeito para melhorável. Em vez de buscar um resultado impecável, foque no progresso constante. Passo 2. Defina prazos curtos para suas tarefas. O tempo é um ótimo antídoto contra o perfeccionismo. Se você tiver apenas 30 minutos para algo, não poderá se prender a mínimos detalhes. Passo 3. Se exponha ao erro propositalmente. Teste enviar um e-mail sem revisar 1000 vezes.
Faça algo sem planejar cada detalhe. Descubra que o mundo não desaba. Passo 4. Pergunte-se: isso realmente precisa ser perfeito? Muitas vezes, o esforço extra não muda quase nada no resultado final. Passo 5. Celebre o progresso, não só o resultado. Cada passo conta. Cada tentativa importa. 5. Exercício prático. Liberte-se do perfeccionismo. Escolha uma tarefa que está adiando por medo de não sair perfeita e simplesmente faça. Pode ser um texto, um projeto, uma conversa difícil. Não edite 1000 vezes. Não tente aperfeiçoar. Apenas conclua. Depois observe. O mundo seguiu normalmente. A perfeição não é necessária. O progresso, sim. A vida é uma obra inacabada. Imagine que sua vida é um livro. Se você esperasse ter todas as ideias perfeitas antes de começar a escrever, nunca sairia do primeiro capítulo. A vida não precisa ser impecável para ser incrível. O erro, capítulo 28. O excesso de controle. Quando você não consegue deixar a vida fluir. Você já sentiu que precisa ter tudo sob controle? Que se não planejar cada detalhe, as coisas vão dar errado? Ou que confiar nos outros é um risco que você prefere não correr? Se sim, então talvez o controle excessivo esteja te aprisionando. 1. Por que queremos controlar tudo? O desejo de controle vem do medo do desconhecido. Quando não sabemos o que pode acontecer, nossa mente tenta prever e evitar possíveis problemas. Mas aqui está a verdade incômoda. O controle absoluto não existe. Você pode planejar sua vida inteira, mas imprevistos sempre vão acontecer. Você pode cuidar da sua saúde, mas ainda estará sujeito a doenças. Você pode amar alguém profundamente, mas não pode garantir que essa pessoa nunca vá embora. Tentar controlar tudo é uma forma de lutar contra a realidade. E essa luta só traz ansiedade e exaustão. 2. Os sinais de que você precisa soltar o controle. Você sente muita ansiedade quando algo foge do planejado. Você tem dificuldade em delegar tarefas e confiar nos outros. Você se irrita facilmente quando as coisas não saem do seu jeito. Você revisa tudo 1000 vezes para evitar qualquer erro. Você sente necessidade de monitorar tudo e todos. Se você se identificou com esses sinais, pode estar se prendendo a um controle ilusório. E isso pode estar te impedindo de viver com mais leveza. 3. O que o excesso de controle esconde? Muitas vezes, o desejo de controle esconde 3 medos profundos. 1. Medo do fracasso, como se errar fosse inaceitável. 2. Medo da rejeição, como se perder o controle fosse motivo para ser menos amado. 3. Medo da incerteza, como se o desconhecido fosse sempre perigoso. Mas e se, em vez de temer a incerteza, você aprendesse a usá-la a seu favor? 4. Como se libertar do excesso de controle? Passo 1. Aceite que nem tudo depende de você. Algumas coisas estão nas suas mãos, outras não. Aprender a diferenciar isso é libertador. Passo 2. Pratique o IC positivo. Em vez de pensar, e se tudo der errado? Pergunte-se, e se tudo der certo? Passo 3. Aprenda a confiar mais. Dê espaço para os outros fazerem as coisas do jeito deles. Pode ser diferente do seu, mas ainda assim pode funcionar. Passo 4. Experimente soltar o controle de pequenas coisas. Deixe alguém escolher o restaurante. Viaje sem roteiro fechado. Experimente algo novo sem planejar cada detalhe. Passo 5. Respire e observe. Quando sentir que está perdendo o controle, respire fundo e pergunte-se: isso realmente precisa estar 100% sob meu domínio? 5. Exercício prático. O desafio do imprevisto. Durante os próximos dias, desafie-se a aceitar um imprevisto sem tentar corrigi-lo imediatamente. Se algo sair do planejado, respire e veja como pode lidar com isso sem desespero. Se alguém fizer algo diferente do seu jeito, observe o resultado sem interferir. Se algo inesperado acontecer, tente enxergar uma oportunidade em vez de um problema. A vida flui melhor quando paramos de tentar segurá-la com força demais. A beleza da incerteza. Tentar controlar tudo é como segurar areia nas mãos. Quanto mais apertamos, mais ela escapa.
A verdadeira liberdade vem quando entendemos que nem tudo precisa estar sob nosso comando para dar certo. Capítulo 29. Rejeição. Como não se destruir quando você não é escolhido. A rejeição dói. Dói quando você não é escolhido para uma vaga de emprego. Dói quando alguém que você ama decide partir. Dói quando suas ideias são ignoradas, suas mensagens não são respondidas, seu esforço não é reconhecido. A primeira reação costuma ser se perguntar: o que há de errado comigo? Mas e se a rejeição não fosse sobre sua falta de valor, e sim sobre a incompatibilidade entre expectativas? 1. Por que a rejeição nos afeta tanto? A rejeição ativa partes do cérebro ligadas à dor física. Isso significa que ser rejeitado literalmente dói. Desde os tempos antigos, pertencer a um grupo era uma questão de sobrevivência. Ser excluído significava risco de vida. Hoje, esse medo ainda vive dentro de nós. Por isso, quando alguém nos rejeita, sentimos como se estivéssemos sendo expulsos de algo importante. Por isso, levamos a rejeição para o lado pessoal, como se fôssemos insuficientes. Por isso, tendemos a querer provar nosso valor, implorar uma segunda chance ou nos fechar completamente. Mas será que existe outra forma de encarar essa dor? 2. A verdade que ninguém te conta sobre rejeição. A rejeição não define quem você é. Se uma empresa não te contratou, significa apenas que não era a vaga certa para você. Se alguém terminou com você, significa apenas que essa pessoa não conseguia te amar do jeito que você merece. Se suas ideias foram ignoradas, significa apenas que elas ainda não encontraram o público certo. A rejeição diz mais sobre as preferências do outro do que sobre o seu valor. 3. Como lidar com a rejeição sem se destruir? Passo 1. Aceite que a rejeição é parte da vida. Todos, sem exceção, já foram rejeitados em algum momento. Pessoas brilhantes foram recusadas em empregos. Grandes artistas tiveram suas obras rejeitadas antes do sucesso. Faz parte da jornada. Passo 2. Não alimente o ciclo da autodepreciação. Pensamentos como "eu não sou bom o suficiente" só prolongam a dor. Em vez disso, questione-se: o que posso aprender com essa situação? Passo 3. Reinterprete a rejeição. Se algo ou alguém saiu da sua vida, pode ser porque havia um caminho melhor esperando por você. Passo 4. Não tente agradar a todos. O mundo está cheio de gostos, personalidades e preferências. Você não precisa ser aceito por todos. Basta encontrar quem valoriza o que você tem a oferecer. Passo 5. Foque no que está sob seu controle. Você não pode controlar como os outros te enxergam, mas pode controlar como responde à rejeição. Quarto exercício prático: reenquadrando a rejeição. Lembre-se de uma rejeição dolorosa que você já viveu. Agora tente responder a estas perguntas. O que essa experiência me ensinou? Se essa rejeição não tivesse acontecido, onde eu estaria hoje? Existe outra forma de ver essa situação sem me culpar? A rejeição pode ser um empurrão para algo maior, mas só conseguimos enxergar isso quando paramos de nos punir. A rejeição não te define. O que faz de você uma pessoa valiosa não é a aceitação dos outros, mas a forma como você se levanta após ser rejeitado. Em vez de perguntar: o que há de errado comigo? Pergunte-se: o que essa rejeição está tentando me mostrar? Capítulo 30. Como construir uma autoestima inabalável. Autoestima não é se olhar no espelho e gostar do que vê. Não é repetir frases positivas e torcer para que funcionem. Não é ser inabalável o tempo todo. Autoestima é se conhecer profundamente e agir de acordo com esse conhecimento, mesmo quando ninguém está olhando. É saber que você tem falhas, mas não se definir por elas. É aceitar que nem todos vão gostar de você, e tudo bem. É entender que seu valor não depende da validação dos outros. Mas, como se constrói essa fortaleza interior? 1. O que nos ensinaram errado sobre autoestima? A maioria das pessoas acredita que autoestima vem de ter uma aparência impecável, ser bem-sucedido profissionalmente, ser admirado por muitas pessoas. Mas isso não é autoestima, é autoimagem, a forma como você acha que o mundo te vê. A verdadeira autoestima não depende de fatores externos. Ela é interna, silenciosa e resiliente. 2.
Os três pilares de uma autoestima forte. Autoconhecimento. Saber quem você é, além das expectativas alheias. Autovalidação. Não precisar da aprovação de outros para se sentir suficiente. Autocompaixão. Tratar-se com gentileza nos momentos difíceis. Se você fortalece esses pilares, sua autoestima não desmorona na primeira crítica. 3. Como construir autoestima na prática? Passo 1. Pare de se comparar com os outros. Comparação é a raiz da insegurança. A única pessoa com quem você deve se comparar é a que você era ontem. Passo 2. Defina seu próprio conceito de sucesso. O que faz sentido para você? O que te faz feliz de verdade? A autoestima cresce quando você caminha na sua própria direção, não na dos outros. Passo 3. Desenvolva sua voz interior como uma aliada. Se sua voz interna fosse uma pessoa, você gostaria de ser amigo dela? Se não, está na hora de mudar o tom. Passo 4. Aprenda a dizer não sem culpa. Autoestima é saber seus limites e não abrir mão de si mesmo para agradar os outros. Passo 5. Celebre suas pequenas conquistas. Esperar por grandes marcos para se sentir bem consigo mesmo é uma armadilha. A cada pequeno avanço, reconheça sua evolução. 4. Exercício prático. Construindo sua fortaleza interna. Pegue um papel e escreva 3 coisas sobre você que não dependem da opinião dos outros e pelas quais você se orgulha. Agora, toda vez que se sentir inseguro, leia essa lista e lembre-se: seu valor não pode ser medido por likes, elogios ou reconhecimentos externos. Você já é suficiente. Autoestima não é algo que se ganha de uma hora para outra. Mas se você aprender a se enxergar com mais verdade, parar de buscar aprovação e se tratar com mais respeito, aos poucos, a voz da insegurança perderá força. E um dia você vai perceber que sempre foi suficiente. Só precisava acreditar nisso.